Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Hoje teremos aqui um convidado super especial e eu vou pedir a gentileza do Ricardo fazer as honras de apresentar o nosso convidado aí. Olá, o nosso convidado de hoje é o deputado estadual Homero Marchese. Homero é formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, onde também fez mestrado em Direito Processual Civil, é, portanto, um colega do processo civil. O Homero foi servidor concursado do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, na instituição, ele liderou a auditoria sobre os contratos de pedágio aqui no Paraná, identificando uma série de irregularidades e prejuízos para o povo paranaense. Homero foi vereador em Maringá, atualmente, como eu já disse, é deputado estadual e é pai de 2 filhos. Homero, seja muitíssimo bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco, ficamos muito gratos por você ter aceito o nosso convite. Ricardo, o prazer é meu, bom dia também ao André, a todos que vão nos assistir. Então, com grande satisfação que vou bater esse papo com vocês hoje. Ah, que ótimo. Homero, nós gostaríamos que você nos falasse um pouco sobre a sua formação na Universidade Federal, a sua militância no movimento estudantil e quais foram os caminhos que se apresentaram para você naquela época que te levaram à política. Ou talvez isso seja um desdobramento posterior, mas queríamos começar aí por aquilo que poderíamos chamar de primórdios. Como é que foi Homero Marchese na Universidade Federal do Paraná, cursando Direito? Olha, Ricardo, foi um momento de grande aprendizado. Eu devo muito ao que eu sou hoje, especialmente na minha carreira política, a um momento de política acadêmica que nós tivemos na Universidade Federal do Paraná. Vocês sabem bem, a Universidade Federal do Paraná, em especial o seu curso de Direito, é um curso bastante politizado, eu diria assim. Tem o centro acadêmico mais antigo do estado do Paraná, que é o Centro Acadêmico Augusto Simas. E no passado, eu imagino que hoje isso ainda aconteça, mas na minha época com certeza acontecia, havia agremiações partidárias. E normalmente um aluno, ao ingressar no curso, depois de um certo tempo, ele escolhia aquela agremiação que lhe fosse mais agradável ou que fizesse mais, às vezes, da sua vontade, né? E eu fui bastante cauteloso nessa decisão. Eu me lembro que acabei ingressando no partido acadêmico que eu entrei, que foi o PDU, que acabei sendo presidente depois, só no final do primeiro ano. Uhum. Quem estava na gestão naquela ocasião era uma diretoria do PDU, o Partido Democrático Universitário. Naquela ocasião havia uma decisão importante a ser tomada, que era a reforma da sede histórica do Centro Acadêmico, situada ali na Rua Marechal Floriano. E havia necessidade de aprovar a troca do potencial construtivo da sede com um escritório de arquitetura. Enfim, isso foi levado à Assembleia Geral dos Estudantes, foi uma assembleia bastante acalorada, me lembro até hoje, uma longa assembleia, daquele estilo das assembleias estudantis. E no final desse período todo eu acabei escolhendo, ingressei no PDU, e naquela época não tinha WhatsApp, não tinha basicamente rede social, a gente conversava muito pessoalmente, e muito por e-mail. Então eram longos e-mails que cada um escrevia para o outro, em listas de discussão partidária sobre assuntos relacionados à faculdade, ou ao Brasil, ou ao mundo todo. E não raras vezes, Ricardo e André, eu sentia que o meu argumento era o pior ali. Não raras vezes. E aquilo foi muito importante para mim, porque eu sou muito grato aos meus colegas de faculdade que, com base nas reflexões deles, me fizeram evoluir. Ali foi o fim da inocência, eu diria. Eu tinha 17 anos quando entrei na faculdade, era muito novo. Novíssimo. Um ambiente extremamente politizado, né? Um ambiente extremamente qualificado, com pessoas que liam muito, estudavam muito. E as reflexões que a gente fez naquelas listas de e-mail foram muito importantes para mim. E acabei ganhando uma certa cancha, digamos assim, na política, ali no movimento estudantil. Fui diretor do partido, depois eu fui diretor do centro acadêmico, nós ganhamos a eleição. Fui presidente do PDU, em determinada ocasião. E nos meus 5 anos de faculdade, eu participei ativamente de política acadêmica. Mas meu ingresso na política tradicional, digamos assim,
não teve essa continuidade com a política acadêmica. Foi por conta de outros fatores que acabaram acontecendo. O que não significa que eu não aproveitei aquilo que eu aprendi lá atrás. Você se formou quando? Eu colei grau em 2006. Eu estudei de 2001 a 2005, a colação de grau foi em 2006. Recebi o diploma em 2006, a OAB também em 2006. Passei no concurso do Tribunal de Contas em 2006, mas eu fui chamado no concurso do Tribunal de Contas só em 2008. Então, nesses 2 anos, o que eu fiz? Eu advoguei, né, e também comecei a lecionar. Comecei a lecionar logo que saí da faculdade. E era professor de administrativo e processo civil? Administrativo, mas em Maringá, já quando eu tinha voltado para Maringá. Aqui em Curitiba foi processo civil. Éramos colegas. Éramos colegas na Universidade Tuiuti. Universidade Tuiuti. Aliás, agradeço por ter me dado a oportunidade. Alguém tão novo. Eu me lembro, Ricardo, que eu não sei se aconteceu com você, mas muitos professores novos me relatam a mesma coisa. Quando eu recebi o convite para dar aula, eu falei, será que eu vou conseguir preencher o tempo de aula? Será que eu tenho a aflição de todo professor, né? Será que eu consigo falar tanto tempo? 20 minutos exaurir. Às vezes a aula eram 2 seguidas, então você tinha que falar quase 2 horas numa sala de aula. Eu falei, puxa vida, será que eu tenho conhecimento para isso? E no final das contas você prepara bastante a aula, você prepara a ponto de sobrar o conteúdo e acaba dando certo, né? Mas é uma apreensão grande que eu tive no início da minha atividade como professor. Até que você tenha todas as aulas prontas é realmente algo bastante estressante, né? Porque muitos alunos talvez não percebam que a maior atividade do professor não é a exposição em sala de aula, é a preparação. Sem dúvida. Porque você tem que estar antenado com as decisões recentes sobre o tema, a doutrina, enfim, aquilo que está palpitando no tema que você vai enfrentar em sala de aula. Então, eu sempre dediquei a maior parte do meu tempo à preparação da aula, né? E se houver uma boa preparação, você tira de letra a exposição. E você tem que pensar também nas perguntas que vão vir, em todos os problemas que a tua aula vai suscitar. Aliás, por isso, dar aula talvez seja a forma mais eficiente de aprender um assunto. Exatamente. Porque você não só lê, você tem que refletir, você tem que chegar a conclusões, você tem que pensar naquilo que pode ser perguntado. Então, é um momento de estudo profundo. E eu acho que prepara bastante o profissional. O profissional que dá aula, ele geralmente é um bom profissional por conta disso, porque ele está treinado no front, digamos assim. E a paixão sempre foi pelo processo civil, Homero? Ou o direito administrativo está lado a lado? Ricardo, a minha paixão pelo processo civil começou no 5º ano de faculdade, por incrível que pareça. Olha só, já uma paixão tardia. Tardia, diria uma paixão tardia. E eu fazia estágio na AGU, aqui em Curitiba. E a AGU é um lugar interessante para trabalhar, porque todas as bombas processuais, os assuntos mais cabeludos do mundo acabam caindo lá na AGU. E também tive a sorte de ter um advogado da União naquela ocasião, que era muito generoso. Aliás, eu tive, na minha vida, tive profissionais muito generosos que me ajudaram muito. Esse foi um deles, chamado Dr. Gonçalves. E ele me atribuía tarefas difíceis, ele tinha paciência para explicar, ele gostava muito de processo civil. E uma vez ele me passou um caso em que era necessário, para defender corretamente os interesses da União, discutir coisa julgada. Olha que maravilha. É um tema da minha predileção. Pois é, coisa julgada. E aí, coisa julgada, você puxa o fio e vem tudo junto, né? Sim. Vem identificação da ação, vem eficácia preclusiva da coisa julgada, vem um monte de coisa. Eu comecei a estudar no 5º ano de faculdade com mais profundidade do processo civil. Esse processo me levou ao Ovidio Batista, a Pontes de Miranda, porque eu queria uma resposta para aquele caso e eu precisava de mais informações. Os meros manuais que nós tínhamos na época não eram suficientes, então fui me aprofundando. E aí eu me encantei. Eu me encantei com a beleza da ciência. E a partir dali virei um apaixonado, escolhi processo civil para fazer minha monografia. Depois, quando fiz o mestrado, também foi em processo civil. E quando fui chamado da aula, foi em processo. O seu orientador era o professor Malachini? Na graduação, o meu orientador da monografia foi o professor Sérgio Neinhardt. Que bacana. E o professor Marinoni participou da banca. Que legal. No mestrado já foi o professor Marinoni orientador. Que bacana.
Que bacana. E o processo civil vai ganhar o Homero novamente? Quem sabe para tese de doutorado, ou agora está um pouco fora do plano? Por enquanto não, Ricardo, mas no futuro certamente eu tenho vontade. Pode parecer um pouco jargão isso, mas para mim é verdade. Eu não sou político, eu estou político. Eu acho que não pode ser algo que a pessoa faça com definitividade, né? Com ideia de ficar perpétuo. Acho que nem os eleitores gostam disso. Tanto que eu continuo advogando, por exemplo. Não deixei de advogar. Eu até ia perguntar, Homero, desculpa te interromper, porque quando as pessoas me perguntam também a respeito do ambiente político da Universidade Federal do Paraná, eu falo que você descobre ali se você ama ou se você odeia a política, né? E você acha que a sementinha ela foi plantada de fato ali? Você se via como candidato algum dia durante esses anos de partido, etc? Ou... Interessante, André, porque eu sempre gostei de política, mas eu tinha para mim, naquela época também, que eu iria contribuir para a sociedade quando tivesse mais velho, quando já tivesse uma carreira consolidada, quando já tivesse estável economicamente. Eu tinha isso para mim, né? Vou trabalhar na advocacia ou como servidor público e daqui a, sei lá, uns 20, 30 anos, quando eu tiver mais idade, talvez eu pleiteie algum cargo público. Mas alguns eventos aconteceram que anteciparam tudo isso, né? Especialmente a minha saída do Tribunal de Contas. Ali foi o início dos eventos que marcaram meu ingresso precoce, digamos assim, na política. Mas essa participação no movimento estudantil, eu sei porque eu também participei na Federal de Santa Catarina, ela normalmente é feita, e tenho certeza que foi o seu caso, com muita abnegação, né? Porque nós sabemos que é um ambiente bastante hostil, né? Existe uma rivalidade muito grande entre os partidos e existe realmente uma disputa ideológica fortíssima. Eu gostaria que você explorasse um pouco mais esse tema, porque muito se diz e muito se fala sobre a hegemonia da esquerda na universidade, hegemonia da esquerda na faculdade, e então seria ótimo ouvi-lo sobre isso, né? Considerando as suas posições políticas, como é que você enxerga isso? Havia realmente toda essa direção? Era mais suavizado? Como é que você lidava com isso, Homero? Havia. Hoje eu vejo claramente que a esquerda é muito predominante nas nossas universidades, né? Até de uma maneira um pouco histérica, eu diria. Aquela pauta identitária, a pauta baseada muito na acusação, no grito, hoje é predominante e já era assim antes também, mas havia mais equilíbrio. O meu partido, o Partido Democrático Universitário, era um partido de centro-direita, naquela ocasião, e o seu grande rival era o Partido Acadêmico Inovador, o PAR, que era de esquerda, centro-esquerda. É verdade que quando nós ganhávamos a eleição, nós ganhávamos por 5, 10, 15 votos, depois de uma gestão desgastada do PAR. E eles, quando ganhavam a eleição, ganhavam por 100 votos. Né? Então havia mais facilidade, eu diria, por parte deles, porque tinha um ambiente mais favorável. Eu acho que o jovem ali com 17, 20 e poucos anos, ele tem pouca experiência de vida, ele é muito voltado ainda à emoção, né, menos à razão, ele teve poucas derrotas na vida, então ele acaba aceitando algumas verdades que a teoria de esquerda explica com mais facilidade do que a de direita e, portanto, eu acho que ele tem essa orientação natural aí para a esquerda. Com o tempo, não. Hoje eu até observo vários amigos meus que eram identificados com a esquerda na universidade mudaram completamente. Mudaram completamente, porque a vida lhes ensinou que, na prática, a teoria é outra, como se diz. Né? Que o discurso bonito não se sustenta, muitas vezes, na prática. Agora, eu lamento que, hoje em dia, esse equilíbrio esteja mudando. Na nossa época, era muito fácil você fazer um evento com algum autor de direita, ter respeito no salão nobre, você trazer algum convidado e ele não fosse hostilizado. Era a regra. Hoje em dia isso já não acontece mais. Né? Tivemos recentemente na Universidade Federal a exibição de um filme. Exato. E esse filme, por ser identificado como de um grupo de direita, se tentou até censurar a exibição desse filme. É um absurdo completo. Acabou não acontecendo a censura porque houve reação. Mas esse tipo de episódio não acontecia no meu tempo. Eu fui no Salão Nobre da Faculdade de Direito em 2020 para fazer uma palestra, fui convidado para fazer uma palestra e havia também um grupo de pessoas que
me identificando como alguém de direita, passou a me hostilizar de forma gratuita, de maneira pueril até, né? Então eu lamento que isso esteja acontecendo e pelo que eu tenho lido também, isso é um fenômeno que acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos, né? Exatamente. O Estados berço Unidos, da cultura do cancelamento. impressionante. Algumas universidades hoje nos Estados Unidos, elas não admitem que um determinado autor vá falar sobre um assunto que a maior parte dos estudantes daquela universidade não concorda. O Ben Shapiro, né, enfrentou diversas manifestações. Acho que antes da pandemia, que ele estava indo naqueles, como se fosse congressos, reuniões em faculdades, e tem até um episódio que os estudantes não querem deixar ele chegar no auditório, assim, algo bem complicado mesmo. Casos de demissão de professores que não pensam como a maioria, né? Se cria, às vezes, por conta de uma falha simples do professor, um pretexto para expulsá-lo da faculdade. A gente sabe como isso funciona, né? A estratégia política para fazer isso. É preocupante, porque a universidade ela deveria ser o espaço da pluralidade. Por a semântica do termo já indica isso. É. E não tem sido assim. E eu acho que os efeitos vão ser nefastos. Porque ainda que esses estudantes saiam da faculdade e depois de um tempo mudem de ideia, o estrago que vão cometer vai ser muito grande. Por 5, 10 anos, talvez, isso vai refletir no país. E é curioso porque nessa época, a época em que você se graduou, havia muito menos circulação de livros que pudessem ser identificados como livros liberais ou conservadores. Por exemplo, não se falava de Roger Scruton, por exemplo, ou Dalrymple. Ninguém conhecia. Perfeitamente. E agora que nós temos uma profusão de autores, acesso a esses autores, enfrentamos uma verdadeira histeria. Eu acho que esse é o termo, né? Não se pode dissentir, né? Não se pode discutir. E, curiosamente, isso é negado, né? Quando se fala, inclusive com amigos, vários amigos meus que são até hoje militantes da esquerda, e eles entendem que não, existe uma pluralidade inegável, não existe qualquer cerceamento, e eu sempre respondo a eles que se eles pensam assim é porque eles sempre apresentaram as ideias, entre aspas, certas naquele ambiente. Porque qualquer um que tenha tentado romper essa barreira sofreu alguma sanção, sofreu alguma recriminação. Eu acho que isso tem a ver com o que falam, né? Que é a era da informação, muita informação, mas pouco conhecimento. É difícil você ver hoje em dia alguém que aborde profundamente um tema, por exemplo, de liberalismo, ou que tenha tolerância para o debate, assim. A gente quase não vê esses cenários, até acompanhando um cenário mais americano que você vê que eles colocam para debater. Ainda assim é algo que é difícil você conseguir engajar um debate verdadeiro que vá para o racional, que busque argumentos e pontos relevantes e não que caia no ponto da emoção, como a gente estava falando anteriormente, né? Existe uma facilidade em censurar, né? Existe uma nadar a favor da corrente é bom para quem faz isso, né? A esquerda, como predomina no ambiente acadêmico, significa que ela vai ter uma predisposição de alunos, por exemplo, que queiram agradar seus professores, que queiram conseguir bolsas de estudo, que queiram chegar numa pós-graduação. E quando a gente não permite que correntes diferentes possam ter o seu pensamento publicizado na faculdade, a gente elimina aquilo que pode ser a grande potencialidade dela, que é fazer as pessoas refletirem. Eu acabei de mencionar para vocês, quando eu entrei na faculdade, eu pensava de uma maneira completamente diferente da de que eu pensava quando saí da faculdade. O dissenso é importante, especialmente para colocar o que a gente acredita à prova, e ali a gente verificar se o que a gente acredita é bom mesmo e se mantém ou se deve ser jogado fora. É uma pena o que tem acontecido. Mas o que você falou também é muito interessante, Ricardo, porque eu me lembro na minha época de faculdade, durante os 5 anos de faculdade, eu não tive um livro liberal ou conservador recomendado para leitura. Não tive nenhum. Era toda uma mesma linha ideológica. Apesar disso, e apesar da gente, como você também falou bem, ter menos contato com os autores que hoje já são consagrados, são mais difundidos, apesar disso havia mais tolerância naquela época. É algo interessante que a gente tem que refletir por que está acontecendo. Exatamente. E, Homero, e o concurso para o Tribunal de Contas do Estado? Como é que foi essa passagem na sua vida? Não só o concurso, sim, logicamente, mas também a sua atuação perante o Tribunal de Contas. Sabemos, a sociedade paranaense sabe que foi um momento bastante importante, decisivo na sua vida, e eu me lembro de estar almoçando com a minha esposa
e vermos você no jornal, olha ali o Homero, ele está no Tribunal de Contas, o que será que está acontecendo? Né? E aquilo nos chamou a atenção para uma série de questões. Como é que foi essa passagem? Quando eu saí da faculdade, eu estava estudando muito para OAB e também tinha uma vontade de ser juiz. Eu estudei, por um determinado momento, para o concurso da magistratura. Só que, se eu não me engano, foi no 4º ou 5º ano de faculdade que foi aprovada uma emenda constitucional que proíbe a pessoa com menos de 3 anos de formação jurídica fazer concurso para juiz. Então, eu acabei fazendo outros concursos, o concurso do Tribunal de Contas. Fui aprovado, mas não dentro do número de vagas previsto no edital. Mas havia uma grande chance de eu ser chamado depois. E acabou acontecendo. Fui aprovado em 2006, fui acabar convocado em 2008. Aí assumi a vaga, fui lotado ali na diretoria, antigamente tinha o nome de Diretoria de Contas Municipais, hoje o nome é outro, mas era a diretoria responsável por fiscalizar as prefeituras. Uma diretoria formada com muitos contadores. E eu fui muito grato por isso também, porque aprendi muito com eles. O contador, ele é o funcionário por excelência do Tribunal de Contas. E é o que leva o Tribunal de Contas à frente, porque é ele que vai, um processo de prestação de contas, por exemplo, é aquele que mais vai analisar um processo de prestação de contas. E contabilidade pública, você estuda ou trabalha basicamente em prefeituras ou no Tribunal de Contas. E um contador do Tribunal de Contas, por analisar dados há bastante tempo de 399 prefeituras do município do Paraná, ele acaba ganhando uma expertise muito grande, que até por osmose ele transmite para você. Então, fiz grandes amigos, fiz trabalhos muito interessantes na diretoria, viajei várias vezes pelo Paraná para fazer fiscalizações em loco e acabei aprendendo bastante. Né? Infelizmente, fui percebendo também ao longo do tempo como o tribunal funcionava. O que mais me deixava chateado era o trabalho em que eu mais me esforçava, era o trabalho que muitas vezes menos ia para frente. Se o trabalho era feito de qualquer jeito, ele chegava logo à conclusão. Se ele era feito com minúcia, levantando alguma irregularidade, aprofundando o negócio, parece que o negócio travava. Aquilo me incomodava muito. Né? Foi acontecendo alguns processos de fiscalização. A gota d'água foi quando a gente fiscalizou os contratos de pedágio no Paraná. Eu me lembro, morava em Curitiba naquela ocasião, o tribunal tem sede aqui, e a gente ficou 6 meses ali na Avenida Iguaçu, dentro do DR, analisando os contratos de pedágio. Ali nós buscamos o procedimento licitatório, os contratos, conversamos com a equipe do DR, responsável pelo lado de lá, visitamos as rodovias, as cancelas de pedágio e tal, e fizemos um relatório muito robusto, relacionado a um dos 6 lotes de concessão, que era o lote 3, o lote da BR-277, ali da Eco Cataratas, Foz do Iguaçu, aqui a Curitiba. E levantamos, a valor de dezembro de 2010, um desequilíbrio de 300 milhões de reais. Uma coisa impressionante. E levantamos esse valor, e aí, o que aconteceu com o processo? Foi oferecido contraditório por outra parte, mas eu achei que o processo parou, e não devia ter parado, achei que o assunto era muito relevante. Há muito tempo se falava que o pedágio era desfavorável para o paranaense. Todo mundo achava a tarifa cara, mas ninguém tinha calculado. A gente tinha calculado. Aliás, usando um critério muito conservador de conta. Que eu tenho muita confiança nele e esse critério, depois de um tempo, acabou sendo confirmado. Mas, diante do que o tribunal não fez com o nosso trabalho, eu fiquei muito chateado com aquilo. Eu falei, olha, eu ainda sou novo, não sou casado, não tenho filho. Eu vou sair já daqui, senão não saio mais depois. O salário era muito bom, o salário é excelente. Hoje, um servidor que entrou junto comigo no tribunal está ganhando quase 40 mil reais no tribunal. Aliás, é até um pouco excessivo. Né? Eu falo isso publicamente porque os servidores do Tribunal de Contas conhecem meu estilo, mas estão ganhando mais do que chefe de poder. É complicado, né? É impressionante. E saí do tribunal. Isso foi em 2012. Então, eu fiquei praticamente 4 anos e meio, 5 anos no tribunal. E em 2013 estoura aquela onda de protestos no país todo. Primeiramente em São Paulo, por conta do aumento da passagem, 20 centavos. Depois para o Rio de Janeiro. E uma coisa meio difusa, ninguém sabia por que estava indo protestar. No começo era os 20 centavos, mas não era só os 20 centavos. Cada um levava uma bandeira diferente, fazia a sua cartolina e tal. Marcaram um protesto para Curitiba. Eu me lembro de uma segunda-feira. E nesse dia eu falei, olha, esse negócio vai pegar.
há uma insatisfação muito grande no país. Era o primeiro mandato da Dilma, mas era o terceiro mandato do PT no poder. Denúncias estourando de corrupção a todo momento, economia patinando, injustiça, a internet fomentando novas ideias, novos autores, novas leituras. Então a juventude já também se despertando. Falei, esse negócio vai pegar. Eu vou nessa manifestação e vou levar as minhas bandeiras para a manifestação. E aí levei algumas faixas, mandei fazer na manhã do dia, convidei alguns amigos para ir comigo, foram. No final do dia, peguei o estagiário do escritório, que voluntariamente se habilitou para ir comigo, e levamos as faixas lá para a Boca Maldita. E uma das faixas diz o seguinte: Tribunal de Contas não é balcão de negócio, chega de indicações políticas. Exibimos a faixa, tinha pouca gente no início, muitos cinegrafistas fizeram as imagens com a gente da faixa, tal, tiraram foto. Começou a juntar gente, aquele jeitão curitibano desconfiado, colocando a cabeça para fora para ver se alguém vai, que ele vai também. Aí começou todo mundo a ir, o pessoal não foi para aula, as pessoas saíram do comércio e foram para as ruas. De repente tinha 10 mil pessoas em Curitiba. Foi uma grande manifestação que há muito tempo não se via. Na semana seguinte, 50 mil pessoas, que foi uma manifestação, aliás, embaixo de chuva. Eu me lembro que eu morava na Vila Isabel naquela ocasião, e eu fui de carro até Santos Andrade, onde começou a manifestação, e a manifestação acabou indo lá para a região do Portão, e eu fui embora para casa a pé, deixei o carro no centro, peguei no outro dia. Porque era tanta gente que não adiantava voltar. Eu já tinha andado não sei quantos quilômetros mesmo. Mas, enfim, uma semana depois da primeira manifestação, a Rede Globo aqui do Paraná leva ao ar a história do servidor concursado do Tribunal de Contas que estava protestando contra a indicação política do Tribunal de Contas. E naquele momento havia um processo de seleção de Conselheiro do Tribunal de Contas acontecendo. Então era um momento, era uma pauta bem atual. E aquilo foi muito forte. Aquela história, Ricardo, aquela manifestação, me parece que você estava lá também? Estava lá também. Aquela manifestação é que foi um estalo para mim. Eu pensei assim, olha, essa é a minha história. Aconteceu, eu pago as consequências por ter tomado essa decisão até agora. Aconteceu um ano atrás. Uma história muito forte, as pessoas se identificaram com aquilo. Mesmo naquela semana que saiu a reportagem, as pessoas pararam na rua aqui em Curitiba. Falei, olha, eu vou tentar chegar à Assembleia Legislativa para fiscalizar as pessoas para quem eu trabalhava. Basicamente foi isso. Eu me candidatei a deputado estadual um ano depois, em 2014. Não me elegi, mas fiz uma boa votação. E ali, por esse episódio, é que acabou me levando para a política, de fato. E é que é algo que chama muito a atenção de todos, porque, perceba, quem é que abre mão de um vencimento como esse pelo idealismo? Que foi o que você fez, ainda mais no começo da vida. Então, se por um lado é verdade que, com o passar dos anos, talvez a decisão fosse mais difícil, com filhos... mas é o início da vida, né? E seria, vamos dizer, uma época de colheita de todo o esforço, estudando para conseguir ingressar no órgão de fiscalização. E você abriu mão disso. Isso é muito forte, né? Isso caracteriza um idealismo e uma hombridade que infelizmente não se vê, que infelizmente não são mais regra. E te dá legitimidade para falar sobre o tema. Ricardo, eu me lembro que não foi uma decisão fácil, você imagina. Eu até... Na época, eu fui fechar um acordo com um advogado aqui de Curitiba que era mais velho, muito simpático, aquele estilo bonachão. Assim. Eu contei para ele, porque a gente podia advogar. Tem mais essa, trabalha no Tribunal de Contas, você podia advogar. Você tem que respeitar as limitações, mas você pode, no seu tempo livre, advogar. Eu fui falar com ele, olha, eu vou sair do Tribunal de Contas. Ele falou, você está louco? Por quê? Eu falei, eu estou infeliz, eu não estou gostando, eu quero basicamente que os meus sucessos, meus fracassos sejam meus, sabe? Falei, deixa de ser bobo, falou para mim. Deixa de ser bobo, você vai mudar a tua ideia mais para frente, não faz isso. Falei, não, eu agradeço muito a tua reflexão, mas eu já tomei a ideia. Foi complicado, tomei a decisão, não me arrependo. Houve até um conselheiro do Tribunal de Contas que ensinou depois que eu fiz isso já premeditando politicamente. Né? Falou isso na imprensa, acabei até processando ele, tem um processo contra ele. Eu teria que ter sido vidente para saber que em junho de 2013 teriam as manifestações, eu teria que sair do Tribunal de Contas um ano antes, teria que saber que teria sido filmado também. É uma coisa leviana, né? Mas, enfim, eu acho que ele ficou um pouco de dor de cabeça com o que ouviu e acabou me atacando dessa forma. Mas Ricardo, sinceramente, eu
eu tenho a convicção de que foi a decisão correta a tomar. Uhum. Quando você fica numa zona de conforto, é quase impossível você recomeçar, né? Se tirar da zona de conforto foi necessário para isso, para que eu pudesse recomeçar. Enfim, tô feliz. E como é que foi quando você se lançou, primeiro, né, como que é disputar uma eleição, essa experiência, e depois, quando de fato você venceu a eleição, você olha aquele, que muitas pessoas falam, aquele monstro da política diante de você, você fala, putz, agora eu tô me envolvendo num buraco que é um pouco mais embaixo. Como que é essa experiência? É uma pergunta interessante, porque não é fácil também se candidatar, pedir voto, sabe? A maior parte das pessoas é muito amigável, atenciosa. Às vezes ela tá desconfiando de você por dentro, mas ela fala, tá bom, agradeço, pega o teu santinho, coloca no bolso, joga fora na esquina, mas ela é educada. Mas tem pessoas que não são educadas. Eu me lembro que logo no começo, nos primeiros dias que fui panfletar, distribuir meu próprio santinho, eu entreguei um panfleto para uma pessoa, ela pegou, amassou na minha cara e falou, eu não gosto dessa sem-vergonhice de política não, e jogou no chão. Então foi uma recepção assim chocante, né, para quem estava começando na política, mas com o tempo você vai relevando a cabeça quente de alguns e tem que pedir voto, né? Para ter voto você tem que pedir voto, então você tem que tentar convencer o maior número de pessoas que você pode fazer um bom trabalho. Como que você convence as pessoas que pode fazer um bom trabalho? Eu só sou convencido de alguém é bom se analisar o histórico do cara. Uhum. Para mim é muito simples saber se eu voto ou não em alguém. Se olha o histórico dele. Então eu pedia para as pessoas, olha meu histórico, eu tenho conhecimento do que eu vou fazer, eu estudei para isso daqui, eu tenho um bom plano de ação que eu coloquei, me dê um voto de confiança. Pedi para as pessoas e, graças a Deus, não ganhei todas as eleições que eu disputei, mas, graças a Deus, eu acredito que a gente tem tido uma trajetória de sucesso. Mesmo nas derrotas, as derrotas ensinam muito a gente, né? São importantes também para um processo de amadurecimento. E mesmo nas derrotas a gente teve muito apoio, então eu fico muito contente. Acho que ainda é hora de permanecer na política, na hora de sair. Eu acho que tem dado certo, a gente tem feito um bom trabalho. E como é que é a diferença da fiscalização entre Câmara de Vereadores, porque você foi vereador em Maringá, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas? Como é que se dá podemos dizer assim, esse sistema de fiscalização? No que ele difere? O que você acha que podia ser feito para melhorar? Muito interessante. Na fiscalização do Tribunal de Contas está sempre vinculado a um processo em que você está atuando. Você não pode simplesmente, como servidor, falar, vou decidir fiscalizar um município X ou Y. Não. É aquele processo que está ali para você analisar. Um processo de denúncia de uma cidade do interior ou da capital, enfim. Você está vinculado àquilo. Então você vai ser bem específico naquele assunto. Na Câmara dos Vereadores, não é especificidade de matéria, mas especificidade de ente, né? Você pode fiscalizar todo o seu município, mas só aquele teu município. Então você pode fazer um trabalho mais abrangente do que você faz no Tribunal de Contas, embora um pouco menos específico do que você está fazendo num processo só. Na Assembleia já muda um pouquinho também. É um trabalho mais abrangente ainda, um pouco menos específico. E além do Executivo, você também passa a ter o poder de fiscalizar o próprio Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça. Então você trata de assuntos maiores assim. A gente tem focado muito na Assembleia em pautas que a gente determina como importantes e a gente persegue elas. Que ótimo. E essa fiscalização, ela surte efeito quando? Quando que você percebe isso aqui deu certo? Quando cai no Ministério Público? Quando é ajuizada uma demanda? O que é uma fiscalização que funciona? Tem várias camadas, Ricardo, que funcionam. A primeira delas, e que as pessoas não pensam muito, mas é muito eficiente, é a fala, é o discurso, é a publicação, é escrever artigos. Isso é muito importante na política. Daí vem o nome parlamentar, né? Várias manifestações nossas, por exemplo, em sessão ou por meio de um artigo que a gente publica no nosso site ou que a gente manda para um jornal publicar, a gente sente que acabam tendo impacto. Como? Mudando a decisão daquela autoridade que haveria de decidir em determinado sentido. Você influencia no debate público.
Agora, você tem outras ações também, quando não é o simples discurso. Você faz requerimentos, né, pede informações oficiais, aponta determinado erro e pede para a autoridade corrigir, sob pena de você adotar alguma providência. Você pode mover ações. A gente tem, se eu não me engano, 3 ADINs, como deputado estadual tem legitimidade, a gente moveu contra leis aqui do Paraná, não só leis estaduais, como leis municipais. Ações populares, né? Isso qualquer cidadão pode fazer, mas como parlamentar a gente tem muito contato com os assuntos que despertam mais polêmica, então a gente tem mais facilidade para fazer isso. Dá para fazer também, procurar o Tribunal de Contas, a gente procura muito. Enfim, é um N medidas. É um leque muito grande. E uma ferramenta que eu acredito muito também é o controle social. É você permitir que as pessoas possam, por conta própria, fazer o seu controle. Uhum. Então, é um pedido meu para a minha equipe, e eu acho que a equipe tem feito um ótimo trabalho nesse sentido, disponibilizar para as pessoas ferramentas de fiscalização. Como que a gente fez isso? Se vocês entrarem no nosso site, homeromarques.com.br, vocês vão ver pelo menos 3 ferramentas nesse sentido. Primeira delas, e aí cumprindo aquela promessa que eu fiz de fiscalizar o Tribunal de Contas, Observatório do Tribunal de Contas. Nós acompanhamos todas as sessões do Tribunal Pleno, que é o tribunal mais importante, o Tribunal de Contas. Todos os votos dos conselheiros do Tribunal de Contas estão lá no site, numa ferramenta em que a pessoa pode, por meio de filtros, verificar quantos processos foram julgados em determinada sessão, quem era o município ou órgão estadual interessado, quem era o conselheiro relator, como ele decidiu, se ele decidiu de acordo com as unidades técnicas ou contrariou as unidades técnicas, né? Então está tudo lá. Você pode fazer até estatística para ver qual conselheiro, por exemplo, segue mais unidades técnicas ou segue menos. Porque o conselheiro é livre, né? É importante esclarecer os ouvintes quanto a isso. Ele não fica vinculado a distrito ou a unidade técnica. Não fica. São pareceres, são opiniões, mas não são vinculativas. Até do Ministério Público também é um parecer. Então, a gente queria, e a gente está fazendo isso mesmo, que os conselheiros do Tribunal de Contas e os funcionários do Tribunal de Contas sentissem que tem alguém olhando pelo que está acontecendo. Nós estamos olhando, tem sempre um membro da minha equipe que acompanha todo dia online, toda a sessão, online as sessões do Tribunal de Contas. E semanalmente me chama a atenção para algum outro caso mais relevante. Outra ferramenta que a gente disponibilizou é o Observatório Fiscal dos Municípios do Paraná. A gente comparou, e vamos fazer isso logo agora para 2021 também, as finanças dos municípios do Paraná de 2019 e 2020. Então você pode ver uma ferramenta muito bem feita. Aliás, queria cumprimentar o pessoal da minha equipe, o Rafael em especial, que faz essa parte. Você pode acompanhar a evolução das finanças de um ano para o outro. E esses 2 anos foram interessantes porque nós tivemos a pandemia no meio e um repasse muito grande de recursos do governo federal para os estados e municípios. Uhum. No senso comum, a pandemia diminuiu a arrecadação. Na prática, aconteceu foi o inverso. Pois é. Os municípios dos estados ganharam muito dinheiro durante a pandemia, porque os repasses foram superiores aos gastos. Só que, apesar de tudo isso, Ricardo e André, eles ficaram pedindo prorrogação de estado de calamidade pública o tempo inteiro para a Assembleia. E eu votando contra todos aqueles que passaram de 2020. Porque a gente tinha, entre outras ferramentas, essa ferramenta que deixava claramente isso, evidenciava isso, que os municípios estavam com a situação financeira melhorando. Então você pode ver quanto que aumentou de receita, quanto que aumentou de despesa, os índices de despesa com pessoal, despesa com educação, os limites da lei de responsabilidade fiscal, está tudo nessa ferramenta. A terceira ferramenta nossa de controle social é o Observatório das Obras dos Pedágios. Poxa. Os contratos terminaram, mas tem várias obras que ficaram para trás. Uhum. Então, a gente, desde o primeiro dia de mandato, a gente monitora essas obras que ainda estavam a serem entregues. Algumas foram entregues nos últimos anos, mas tem algumas ainda que não foram entregues. Na minha região lá de Maringá, por exemplo, tem 3 obras relevantes, 3 contornos relevantes que estão mal começaram. E a gente acompanha essas obras. Além de outras pequenas ferramentas que estão lá no nosso site. Então, por incrível que pareça, eu sempre pergunto para o Lucas, que está comigo aqui, como é que está o acesso no site? E é um acesso relevante. Né, Lucas? Tem bastante gente que vai lá acompanhar, especialmente nessas ferramentas. Eu acho importante essa questão de a gente conseguir devolver as ferramentas de fiscalização para a população, né? A gente está iniciando aqui no estado do Paraná um projeto que se chama Observatório da Liberdade, que é exatamente para poder fiscalizar os projetos que atentam à liberdade dentro da Assembleia Legislativa. Muito bom. Então a nossa ideia é, por exemplo, você está vendo que está tramitando um projeto, alguma coisa, você tentar falar com o deputado, esclarecer, entender, porque às vezes tem deputado que
tá de má fé, às vezes, num projeto, mas tem deputado que acha que talvez a solução que ele está propondo é o melhor caminho para alcançar aquilo e, infelizmente, não é. Quando você vai ver, economicamente falando, na prática, as coisas são diferentes. Então, eu acho que é relevante também a população entender que, querendo ou não, é a nossa responsabilidade fiscalizar o que está acontecendo, fiscalizar as políticas públicas e etc. É muito interessante isso, porque esse trabalho de bastidor dá muito resultado. Uhum. E o que você falou é verdade também. A maior parte dos projetos de lei apresentados, eles não são apresentados com má fé. É um desejo do parlamentar, ele se sente na obrigação de legislar, muitas vezes. A população às vezes acha que isso é relevante, ele acaba achando que é relevante, que ele tem que fazer lei sobre tudo. E muitas vezes o projeto de lei que ele apresentou, sob o pretexto de melhorar uma situação, piora não só a própria situação, como outras. Gera custo, dificulta a vida das pessoas. E ter alguém especializado chegar para ele e falar: olha, deputado, parabéns pela sua iniciativa, mas o senhor tem que olhar esse lado que o senhor não considerou que vai ter uma repercussão negativa. Esse teu projeto aqui parece resolver esse problema aqui, mas ele vai gerar outros. Ele parece ser bom para o grande empresário, mas ele vai gerar um custo gigantesco para o médio e para o pequeno empresário. O senhor não pode rever isso? E eu digo para vocês, sem medo de errar, existe boa vontade. Existe boa vontade. O parlamentar, se ele for convencido, ele retira o projeto, ou ele apresenta uma emenda. Vocês podem auxiliar numa emenda, por exemplo. Ao invés de escrever esse artigo dessa maneira, escreve de outra forma. Ou deixa o vacatio legis mais tempo, para fazer com que as pessoas tenham mais tempo para se preparar. É um trabalho muito relevante. Parabenizo vocês por isso. A iniciativa é legal, vai ter bom resultado. Que ótimo. E eu sempre me pergunto como é o ingresso de alguém preparadíssimo, como é o seu caso, de um idealista na Assembleia. Isso causa para mim, vendo de fora, sempre um pensamento de que deve ser extremamente difícil a adaptação. Realmente é, Homero? Ricardo, eu tive uma vantagem em relação à Assembleia, que foi minha passagem pela Câmara de Maringá. Ali foi um ambiente difícil para mim. Foi um ambiente em que fui perseguido, mesmo por vereadores que eu imaginava serem meus amigos. Ali foi um ambiente complicado e ali me deu um pouco de jogo de cintura para encarar o que viria. Por incrível que pareça, na Assembleia Legislativa, ao contrário do que muita gente poderia esperar, eu tive boa recepção. Aliás, sou grato a boa parte dos parlamentares que me deram uma boa recepção e eu imaginava, por exemplo, quando me elegi deputado, que não poderia aprovar projeto de lei. E, graças a Deus, foi um lei do engano. Nós aprovamos projetos de lei interessantes da nossa autoria com o apoio dos parlamentares. Acho que tem muitos problemas na política, com certeza, mas também tem muita gente boa, sabe? Tem deputados na Assembleia que eu digo que são sérios e que a gente tem conseguido trabalhar em conjunto. E esse esforço para convencer sobre a aprovação de um projeto, como é que isso se dá? Nós sabemos que a política tradicional trata isso de uma maneira que, obviamente, não é a sua. Como é que você faz para convencer? Como é que é esse diálogo? A maneira mais eficiente é procurando cada deputado. É um processo trabalhoso. Você tem que falar, conversar pessoalmente ou por WhatsApp, mas dá resultado. Se ele se sentir convencido, dá resultado. Um grande trunfo é quando o teu projeto tem a chancela do Executivo. O Executivo tem uma base muito grande, não é só na Assembleia do Paraná, mas em quase todas as Assembleias do país e em quase todas as câmaras municipais do país. É assim que funciona e é assim que os executivos procuram trabalhar, porque facilita o trabalho. Então, quando a gente tem um projeto de interesse, é muito importante você procurar alguém do Executivo, a Casa Civil em especial, e falar: olha, eu estou apresentando esse projeto, eu gostaria de saber se vocês têm alguma objeção e se poderiam me apoiar. Se o Executivo fala não temos objeção, ajuda muito. Ajuda muito. Porque tem muitos deputados da base que vão, antes de votar, seguir a orientação do líder do governo. Se o líder falar não tem objeção, então ele sabe que ele pode votar aquele projeto com mais tranquilidade, digamos assim, sem medo de ser infiel à base. E conversar. Tem dado resultado. Eu mencionaria 2 projetos de leis interessantes que nós aprovamos. Um projeto de lei que obriga aqui no Estado a que todas as empresas delegatárias de serviço público elas publiquem
no seu site o passo a passo do cálculo da tarifa que elas cobram. Isso vale para Sanepar, para Compagás, para as empresas prestadoras de serviços de ônibus intermunicipal, porque a gente tinha uma dificuldade quando no começo do mandato a gente via a tarifa, via o reajuste anual, falava, como é que chegar a esse valor? Para chegar a esse valor a gente tem que ver como é que é a tarifa base, o cálculo base da tarifa. E a gente não conseguia chegar ao valor. Isso aconteceu especialmente com a Sanepar. Falando, não, vamos obrigar as empresas a fazerem isso, de modo que um cidadão comum, que não seja especializado em contabilidade ou matemática ou nada, possa refazer a conta. Então nós aprovamos o projeto de lei nesse sentido, conseguimos o apoio. Poxa, que maravilha. Foi muito legal, foi aprovado por unanimidade. Outro projeto, ele obriga a publicar no portal da transparência a remuneração minuciosa de todos os agentes públicos no Paraná. E isso a gente aprovou por unanimidade, mas ainda está com uma certa dificuldade. Existe alguma resistência. Às vezes, por exemplo, o Tribunal de Justiça divulga lá a remuneração do desembargador, do procurador, e vem, em determinado mês do ano, vem uma boladinha junto e a gente não sabe exatamente o que é. O que é indenização do quê? Pagamento, venda de férias? Alguma indenização que recebeu ao longo do ano? A gente está num processo de esclarecimento disso. Os jetons pagos aos conselheiros das estatais. As empresas estatais, elas têm os seus conselhos, o governo pode nomear boa parte dos conselheiros e eles são remunerados com jetons, um valor pela participação em cada reunião. E a lei que nós aprovamos obriga a publicar isso também, mas ainda não está sendo publicado por todas as estatais. A gente está num processo agora de prévio ao ajuizamento da ação judicial. A gente não quer fazer isso, mas infelizmente pode ser que tenha que acontecer. Mas veja, essa lei foi aprovada também por unanimidade, com o apoio de todos os deputados. Parabéns, que maravilha. Obrigado. E também a gente tem que ter maturidade para reconhecer, Ricardo e André, que você não vai conseguir fazer tudo que você quer. Não adianta. Você está num colegiado, você tem 54 pessoas, você tem pessoas que pensam como... tem uma linha de direita, tem uma linha de esquerda, vários projetos que você vai apresentar vão ter resistência. E aí você também não pode ficar esperneando, né? Se você achar que não houve uma fé por parte dele, você não vai, vai se submeter à vontade do colegiado. Faz parte do jogo político. Faz parte do jogo político. Cabe ao parlamentar também ter a competência de tentar aprovar esses projetos. A gente, por exemplo, tem um projeto que vai ser votado terça-feira na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é um projeto muito importante. É um projeto que disciplina o passo a passo da eleição do conselheiro do Tribunal de Contas na Assembleia Legislativa. Da sua autoria? Da minha autoria. Ele assumiu até um número cabalístico, 666 de 2019. Mas não foi intencional, caiu lá no protocolo. Ele busca dar mais transparência e envolver a sociedade civil nos processos de eleição de conselheiro do Tribunal de Contas. Como? Ele fixa lá todos os documentos que um candidato tem que apresentar para demonstrar que ele tem uma vida pregressa proba. Ele fixa a necessidade de convocar alguns conselhos de classe para a sabatina do candidato. Quais conselhos de classe? Aqueles conselhos das profissões cujos conhecimentos vão ser exigidos no tribunal. OAB, Conselho de Contabilidade, Administração, qual é o outro? Economia. Então, os 4 conselhos, de acordo com a lei, obrigatoriamente eles vão ter que tomar assento nas sabatinas dos candidatos. Isso é ótimo. Qualifica essa sabatina. Qualifica. A pessoa que vai se candidatar à vaga, ela vai falar, olha, pelo menos eu vou ter que saber o básico. É claro que você não exige de um advogado que ele tenha conhecimento profundo de contabilidade e economia, ou de um economista que ele tenha conhecimento profundo em direito. Mas o mínimo, né, para se exercer essa profissão, ele tem que saber. Você vai desestimular o aventureiro, aquele cara que não está preparado para o cargo. Terça-feira a gente vai discutir a constitucionalidade dele na CCJ. Já conversei com os deputados, fiz esse trabalho gabinete a gabinete, espero que a gente possa aprovar esse projeto. Vamos ver o que vai acontecer terça-feira. Homero, e essa discussão de constitucionalidade, sim, ela se dá em parâmetros técnicos ou muitas vezes é invocada como uma desculpa para que aquele projeto não vá para frente? Certamente não é aquela discussão que você teria numa Câmara do Tribunal de Justiça ou de uma faculdade de Direito. Certamente não é a mesma densidade de discussão. Mas ela é baseada, sim, tem um mínimo técnico. Tem. Eu não diria um mínimo, eu diria um substrato suficiente.
A CCJ tem a sua própria assessoria, né, que faz os pareceres. As assessorias dos deputados verificam se o parecer está de acordo, se não fazem o seu próprio parecer. Eu diria que é um bom trabalho da CCJ aqui no Paraná. É claro que, eventualmente, alguns projetos vão ser rejeitados ou aceitados por questão política, é claro. Né? É um parlamento, não é um tribunal. Não é um tribunal. Acaba acontecendo, mas eu posso garantir que a tendência é estritamente seguir a técnica. Pô, que bacana. Bom saber disso. Como cidadão paranaense, é uma alegria. Legal. Saber que existe realmente um critério. E eu até ia perguntar como que é, como parlamentar, lidar com, dando nome aos bois, com o lobby mesmo dentro ali da Assembleia, porque a gente sempre cita, quando eu conversando com o Ricardo, aquele livro Why Not, né, dos irmãos Batista, e lá ele faz todo o arquétipo de como de fato funciona a política, né? E daí eu até faço essa pergunta porque às vezes a gente escuta, seja um parlamentar ou alguém que está envolvido na máquina pública, falando e trazendo ali como se você tem uma centelha de esperança de falar, pô, as coisas estão funcionando, mas quando você vê, por exemplo, processos que nem esse, Petrolão, Mensalão, e você entende como funciona o bastidor daquilo, é algo que você quase tem uma desesperança, assim, para você ver. E daí tem algumas passagens que eu sempre cito que me chocavam bastante, que é, por exemplo, a gente precisa desse parecer do CAD. Eles falam, não, a gente tem gente no CAD. A gente precisa dessa opinião, vai ter esse problema com o STJ. A gente tem gente no STJ. Como que funciona essa questão da pressão dos entes privados, mais governo, e você no meio disso tentando fazer esse malabarismo? Eu acho que depende muito da tua postura, André. Eu tenho uma postura muito assim de não compactar com esse tipo de coisa, então ninguém me chama para fazer parte disso. Né? Eu sei que existe, claro. Em todo lugar vai ter isso daí. Por exemplo, no meu ponto de vista, eu acho que há uma certa contemporização entre os poderes do Centro Cívico, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Assembleia. Eu acho que isso não é bom. Né? Existem interesses compartilhados, quais são? A Assembleia aprova projeto de lei que vem do Tribunal de Contas, do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. Pode aumentar ou diminuir salário, pode dar ou tirar reajuste. Pode aumentar ou tirar custas, por exemplo. O Ministério Público processa deputado ou conselheiro. O Tribunal de Justiça vai julgar todo mundo. O Tribunal de Contas vai analisar a licitação de todos os órgãos. Então, se você não tiver um incentivo para que, nos casos necessários, um órgão atue em cima do outro, a tendência natural é que haja contemporização. Ele se acomoda. Pode se acomodar. Eu tento fazer minha parte para implodir essa acomodação. Botar sempre fogo que eu no posso, partido. eu incomodo bastante. Incomodo bastante. A gente atua muito fortemente nos projetos de lei do Ministério Público, do Judiciário. Eu sou um grande crítico de várias ações do Ministério Público e do Judiciário publicamente. Né? Tem muita gente que tem medo, tem receio, mas eu acho que esse é o nosso papel, a gente tem que fazer isso. Eu gosto de botar um pouco de fogo no parquinho, porque assim é bom para a sociedade. Agora, de fato, isso tudo que você leu, isso de fato é muito próprio da política. Né? A gente às vezes tem a impressão de que o político bem-sucedido, no estilo, como é que eu posso dizer, os grandes coronéis são daquele estilo nordestino, antigamente, que mandava matar, tinha capanga, tal. Não é verdade. O malandrão político da atualidade é muito mais sofisticado. É um cara que dominou a arte da troca. Ele troca as coisas. Né? Ele troca uma indicação por determinado cargo, com um cargo no poder em que ele está. Ele garante um contrato para alguém em troca de outra coisa. Como tudo que ele está trocando não é dele, ele não perde nada. Mas ele dominou essa arte da troca. Isso a gente precisa evitar. Isso que não pode acontecer. E a gente vê bastante isso no governo federal. Né? No governo federal. E como é que se evita isso? Falando sobre isso e combatendo isso. Botando fogo no parquinho. Não tem outro jeito. Tem que denunciar. Tem que denunciar, tem que falar. Esclarecer, tem que trazer à tona. E essa é uma luta eterna. Essa é uma luta eterna. O interessante da política é que você tem o mal muito forte. Né?
Mas o mal tá forte em todo lugar também. E essa luta do bem e mal é uma luta eterna. A gente foi até em Maringá recentemente, conversamos com um pastor que eu gosto muito, o pastor Luciano Rocha, e ele falou o seguinte: olha, Mero, não tem muita novidade nisso, porque o coração do homem sem Cristo tende ao mal. E a política é meio assim. A política, ela sem reação, ela tende ao mal. Porque a pessoa está num ambiente em que ela é propícia que ela faça essas trocas. Se você não tiver alguém que diga isso é errado, ou que confronte isso é o que vai ser sucesso. E você acha que a gente está, desculpa, Ricardo, você acha que a gente está caminhando de forma progressiva para o combate a isso? Não. Porque não. A gente sente que, por exemplo, 2013, 2014, você tem manifestações, a gente acha que agora o Brasil vai decolar, igual diz o Paulo Guedes, né? O avião agora está decolando, e daí depois você descobre que, na verdade, nos bastidores sempre continua a mesma coisa. Eu acho que nós regredimos nos últimos anos, inclusive. Aquele espírito até semi-revolucionário de 2013, eu não diria que ele é perfeito. Ele teve alguns excessos também, é evidente, né? O ideal seria que o pêndulo, que foi muito a favor de adoção de medidas para combater a corrupção, se acomodasse, mas mais próximo daquilo que foi. O que aconteceu é que o pêndulo voltou para o outro lado. O que nós temos hoje em dia é uma legislação contra a corrupção enfraquecida, com um centrão vingado no Congresso Nacional e cheio de dinheiro de fundo eleitoral. Então nós regredimos, infelizmente. E eu temo, principalmente se a esquerda volta ao poder, com a ânsia de não cometer os erros que levaram ela a perder o cargo, de ser mais eficiente no sentido stalinista da coisa, com um centrão vingado, com uma legislação enfraquecida e dominando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Exato. Mas eu não estou dizendo que isso foi culpa da esquerda, tá? Estou dizendo que eu temo o que ela pode fazer. A culpa agora, recentemente, não foi da esquerda, né? Quem enfraqueceu esse combate à corrupção, mudou a legislação e vingou o centrão, não foi a esquerda. Eu quero explorar esse ponto do cenário nacional, mas antes ainda tinha uma pergunta sobre a tua atuação como deputado. Há espaço para ideologia e idealismo na Assembleia Legislativa? Porque numa resposta anterior você disse, não, você nota aquele que é de esquerda, aquele que é de direita. Quem vê de fora pensa que existe uma certa homogeneização e, salvo assuntos muito pontuais, mais ou menos não ficaria tão claro, tão clara essa diferença entre liberdade, igualdade, direita e esquerda. Como é que você vê isso? Eu acho, Ricardo, que nesse ponto a população se separou, a classe política se separou, os polos estão mais delimitados do que eram alguns anos atrás e não voltam mais. Isso é bom? Eu acho. Eu também. Eu acho. Veja, a Assembleia Legislativa do Paraná ela é predominante de direita. Eu não tenho dúvida em falar nisso. Para, eu acho que um certo desagrado da esquerda, a direita lá dentro está sabendo organizar algumas pautas. Uma pauta que tem se identificado como pauta de direita, por exemplo, homeschooling, foi aprovada na Assembleia do Paraná. Exato. O Paraná deve, em algumas semanas, aprovar a lei contra o passaporte sanitário aqui no Estado. Ela é muito focada em liberdade. Focada também... eu diria que também é focada na ciência, porque a ciência não é um instituto sacrossanto. Quem diz em nome da ciência, quem fala em nome da ciência, pode falar apenas provisoriamente. Então, é uma pauta, eu acho, prudente. Eu apresentei, por exemplo, um projeto para proibir o uso de pronome neutro na Assembleia. Eu acho que tem grande chance de avançar. Você vê claramente nos debates que a opção ideológica do parlamentar faz diferença na sustentação de projeto e na aprovação de projeto. Você nota isso com clareza. Nota com clareza. Nota com clareza. Por exemplo, outra pauta que foi motivo de polêmica na Assembleia, a aprovação dos colégios cívico-militares, que a esquerda não gosta, ela acha que estão militarizando a educação, quando na verdade está se colocando só disciplina, né? Está se garantindo a segurança de alunos e professores, né? Mas foi identificado pela esquerda como uma pauta de direita. Incrível isso. Incrível. E nesse caso, por exemplo, foi uma vitória esmagadora da direita na Assembleia. Pode ser que isso mude na próxima eleição? Eu acredito que vai haver mais, talvez na próxima eleição estadual, possa haver mais uma equiparação de forças, mas eu acho que no Paraná a direita vai ser predominante por um bom tempo ainda. E isso se deve
aqui? Eu na acho, sua opinião? Eu acho que é o gênio do paranaense. O paranaense é um povo que acredita, pode até não refletir sobre isso, mas acredita que as pessoas têm que pagar pelo que fizeram, acredita que as pessoas têm que ser remuneradas pelo que fizeram, acredita na igualdade de todos perante a lei, e isso são conceitos de direita. Sem dúvida. Eu acho que o paranaense tem muito disso. E esse projeto, me interessa muito debater sobre esse tema, esse projeto sobre proibição de pronome neutro. Sim. Recentemente eu vi com consternação a decisão que foi proferida pelo ministro Fachin, suspendendo, em uma ação direta de inconstitucionalidade, duas leis, se não me engano, uma era de Rondônia, não me lembro qual era o outro estado, porque considerava que a constitucionalidade fosse duvidosa. Eu não tenho dúvida quanto à constitucionalidade, não tenho dúvida quanto à importância de nós combatermos essa barbaridade. Eu não encontro uma palavra melhor. Sendo autor do projeto, justifique para nós, Homero, por que isso é importante? E veja, a linguagem é um âmbito de confronto. E tem muita gente utilizando a linguagem para fazer com que os outros engulam, goela abaixo, que quem está ditando acredita. O uso da linguagem neutra é baseado numa teoria fraudulenta de que não existem sexos, não existem gêneros, que a pessoa pode escolher, ela pode mudar ao longo da sua vida. Isso é mentira, isso é falso. Eu tenho a convicção de que algumas pessoas podem se identificar com o sexo oposto e podem repelir o corpo em que nasceram. Eu acredito nisso, mas isso não vale para todo mundo. Então isso não tem pretensão científica. Quando você admite que essa minoria queira, por meio disso, comandar o que os outros pensam, você abre um precedente muito perigoso. Além disso, viola as regras oficiais da língua portuguesa. O Supremo Tribunal Federal, essa composição, infelizmente, é uma composição muito política. Né? O Fachin foi meu professor, era uma pessoa que cumpria as obrigações na sala de aula, tinha uma didática muito boa, foi um bom professor, eu diria. Mas, ideologicamente, a gente diverge. Claramente. Né? O que tem acontecido hoje, eu não estou falando só do Fachin, talvez o Fachin, no âmbito da esquerda lá, não seja dos mais radicais, mas o que tem acontecido no Supremo Tribunal Federal hoje é que eles sorteiam um princípio constitucional, uma aplicação genérica, né, para decidir de acordo com o que eles querem. Então, se utilizam da aplicação principiológica do direito, que ela é aberta, para poder justificar o que eles querem fazer. E aí estão adotando um monte de decisão que não se sustenta, na minha opinião. Como é que dizer que proibir linguagem neutra é inconstitucional? Por quê? Onde está escrito isso que é inconstitucional? Eu acho que isso tem a ver com o que debatimos anteriormente, que é uma casta que se apropriou, né, e daí íamos comentar, inclusive, sobre a sua opinião, se estamos progredindo ou não. Você acha que, inclusive, esse papel do STF, e daí junto ali com o Executivo, etc., você acha que existe um caminho que a gente consiga progredir como sociedade, como governo? Eu acho que quem cruzou a linha vermelha foram eles. Uhum. Inclusive, em 7 de setembro, estive nas ruas protestando contra o Supremo Tribunal Federal, dei entrevista na época, falei, olha, eu queria que pelo menos uns 4 sofressem impeachment. O processo não precisava nem chegar ao final, mas o fato de você instalar um processo de impeachment contra um agente público que está claramente abusando da prerrogativa que ele tem, já seria importante para o país. É um equilíbrio de poderes, né, Homero? Claro. Que hoje não existe. Claro. Hoje o que acontece? Você tem um projeto de lei que o Congresso demora anos para votar, 513 deputados, 81 senadores. Em uma semana, um ministro sozinho do Supremo Tribunal Federal suspende a aplicação, fala que é inconstitucional. Quer dizer, como é que ele pode fazer isso? Aliás, a própria legislação sobre ação direta de inconstitucionalidade, ela é um pouco dúbia sobre a possibilidade dos ministros individualmente poderem ficarem fazendo as decisões que estão tomando. Há uma passagem, eu tenho que interromper para dizer, naquele livro Os 11, que trata do Supremo, em que em determinado debate, tendo sido proferido uma liminar em controle de constitucionalidade, o ministro Gilmar Mendes diz assim, eu fui autor da lei, eu sei que isso não pode. Pois é. Ele nem disse isso, ele usou um palavrão. Ele disse, eu sei que isso não pode. E até pouco tempo atrás a comunidade jurídica resistia a isso. Hoje em dia parece que ela
estende um tapete vermelho ao progressismo do Exatamente. Supremo, sem perceber que essa bandeira, né, esse ativismo judicial que hoje é tão defendido, pode vir a trazer consequências funestas quando for alterada a composição do Supremo. Aí todos esses que a defendem hoje serão contra amanhã. Aí vou falar de separação dos poderes, né? Falávamos no almoço ontem, né, que é praticamente impossível não se traçar um breve paralelo com a Revolução dos Bichos do George Orwell, né? Onde você tem ali realmente uma casta que, seja o Supremo, seja os políticos no geral, se apropria dos outros animais. Perfeito. E vão utilizando sempre das mais diversas desculpas para provar o ponto, né? Inclusive, até tem algumas passagens do livro que eles falam, acho que o Bola de Neve utiliza como base da ciência para dizer o caminho que as coisas estão tomando, e as coisas vão se alterando, né? Primeiramente os bichos não podiam utilizar camas, depois era camas com lençóis. E eu sinto realmente que parece que a gente está vivendo aquele lema do Sansão, né? Napoleão tem sempre razão. Tem sempre razão. E que a gente não consegue sair disso. O mais curioso disso tudo, e aí para as pessoas também não falarem que eu estou jogando toda a culpa na esquerda, mas o mais curioso disso tudo é que nós estamos num governo de direita. Tudo isso tem acontecido durante um governo de direita. Eu não consigo entender isso. Eu fui no dia 7 na manifestação, no dia 8 fiquei muito da vida quando eu vejo um pedido de desculpas, por exemplo. Mas como? Mas por quê? O que aconteceu nesse tempo que mudou de ideia? Sabe? Eu vejo por parte da direita uma certa falta de preparo para abordar esse assunto. Quem está mais sofrendo com isso, que é o Poder Executivo, está tratando muito mal desse assunto. Já no primeiro ano de mandato, quando percebeu-se que o grande partido de oposição seria o Supremo Tribunal Federal, já deveria ter começado primeiro a difundir filosoficamente os motivos por que não estava certo. Você precisava começar a publicar artigos em jornal, escalar parlamentares para falar isso na tribuna, falar, olha, o que está acontecendo está errado, vamos fazer uma revisão histórica do papel do Supremo Tribunal Federal no mundo e o que está acontecendo aqui no Brasil. Eles não podem fazer isso, está vendo abuso. Você cria primeiro, você cria um caldeirão de informação sobre aquilo. Prepara as pessoas para o que vem. E depois você faz um pedido sério de impeachment de um ministro. Não como foi feito contra Alexandre de Moraes, foi feito, eu acho que quem redigiu aquilo escreveu 10 páginas para um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma brincadeira de mau gosto. Né? E você também elege alguém para a presidência da Câmara dos Deputados que tenha o poder de instaurar um processo de impeachment contra alguém que esteja imbuído da mesma desculpa, mesmo raciocínio. Alguém que saiba da importância de um processo. Não como acabou acontecendo no Brasil, infelizmente. Né? E nós tivemos aqui uma linha que foi ultrapassada, perigosíssima, né? Em que... Desculpa, Senado, falei Câmara, mas é Senado. No caso. Senado. Uma linha que foi ultrapassada e eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Isso se deu com o inquérito das fake news. E que, incrivelmente, contou com o apoio de parcela expressiva da população. Inacreditável, inclusive de pessoas que se diziam liberais, né? O que é mais triste. Triste. Para atingir determinados inimigos deles, embora no mesmo campo político da direita, acabaram colaborando com o inquérito. Isso foi vergonhoso. A imprensa entrou nisso. Boa parte da imprensa entrou nesse inquérito sem perceber que ela pode ser um alvo disso. Né? E certamente será numa outra composição. Com certeza. Com certeza. E aí talvez seja tarde para querer limitar a atuação do Supremo àquilo que foi previsto na Constituição. O que me preocupa, Homero, são declarações como recentemente foram dadas pelo ministro Dias Toffoli, uma que o Supremo é o editor da sociedade, a outra que o Supremo seria o poder moderador. Nós tivemos aqui o nosso primeiro presidente de província, o célebre conselheiro Zacarias de Góes e Vasconcelos, como um crítico acerbo, um liberal criticando o poder moderador, porque percebia que ali que se caracterizava o absolutismo durante o Segundo Reinado, o autoritarismo do Segundo Reinado, era o que dava sustentação a uma engrenagem bastante prejudicial para o Brasil. E, sem mais nem menos, um ministro invoca a figura do poder moderador para justificar a atuação do Supremo. Isso me choca. Choca. O choque é a própria presença desse ministro do STF. Não tem estatura intelectual para estar lá. Não tem, sabe? É um momento muito ruim do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Tanto que a população,
que eu acredito, se não tinha respeito, pelo menos não tinha desprezo pelo Supremo Tribunal Federal, hoje tem desprezo pelo Supremo Tribunal Federal. A própria população percebeu que eles estão ultrapassando o papel que a Constituição lhes deu, que era aplicar o direito, não criar o direito toda hora. Exato. Eles estão fazendo. E é um órgão importantíssimo, né? Não há como, sendo um liberal, e eu me identifico, todos sabem, como liberal, não há como você prescindir do Supremo. Sem dúvida. Quando nós analisamos um autor como Rui Barbosa, vê-se a importância que ele dava ao Supremo Tribunal Federal. O controle de constitucionalidade é importante, só que realmente o que se nota é um abuso da competência do Supremo Tribunal Federal, né? Ele está ultrapassando os limites que lhe foram atribuídos constitucionalmente, e não é concebível que se manifeste publicamente um ministro dizendo que o Supremo é editor da sociedade. Não lhe foi dado poder para isso. Uma coisa é a posição contra-majoritária, que o Supremo afinal de contas, ele declara uma lei inconstitucional. Outra coisa é pura e simplesmente legislar. E isso aconteceu em vários episódios, né? Vários episódios. Até em relação à suposta aplicação do direito, ou interpretação do direito que lhes caberia, eles estão metendo os pés pelas mãos. Nosso mestre Marinoni é um grande defensor da cultura dos precedentes. Exato. Aqui no Supremo Tribunal Federal, eles estão simplesmente ignorando, especialmente no âmbito criminal, precedentes. E sem a menor vergonha. O Supremo diz uma coisa um mês antes, um mês depois diz exatamente o contrário, quando é para atingir alguém que ele identifica como inimigo. Uhum. Esse inquérito das fake news é um absurdo. Eu tenho 2 amigos, né, que estão sendo ouvidos como testemunha, tem sempre aquele risco, né? São deputados federais. Imagine, deputados federais que têm imunidade constitucional assegurada. A imunidade do deputado por palavra, voto, é sagrada, porque é ele que vai poder, numa sociedade, trazer as correntes de pensamento que vão competir, e a sociedade vai poder escolher qual é a melhor. Se você impede isso, você está cometendo um crime contra a democracia, contra o teu próprio país. Você está proibindo que erros sejam corrigidos. O conceito de fake news está sendo utilizado para interromper um debate sem ter razão. Você diz que a pessoa está falando algo com que você não gosta, diz que é fake news, pronto, interrompeu o debate e ainda acusa ela de fazer algo grave. Isso é inaceitável, está acontecendo. E recentemente a própria Gazeta do Povo, talvez o único veículo liberal, conservador da mídia, acho que a Gazeta, a Revista Oeste, o Antagonista, a própria Gazeta do Povo foi há pouco tempo classificada como órgão divulgador de fake news em uma determinada comissão do Congresso. Né? A esse ponto chegamos. E isso era impensável algum tempo atrás. Poder-se-ia criticar, por exemplo, a pauta do Estadão ou a pauta da Folha, mas não se utilizaria um argumento como esse, né? Dizendo que você é uma fábrica de fake news, mas como? Né? Pura e simplesmente por dissentir. E as agências de checagem, que muitas vezes também estão fazendo isso. Uhum. Hoje de manhã eu soube que criaram uma agência de checagem das agências de checagem. Achei ótimo. A agência de checagem foi lá num post e falou: é falsa o que disse a agência de checagem. É a reação da população, né? Mas aí eu pergunto, de forma pragmática, o que nós podemos fazer para conseguir combater isso? Seria ter melhores parlamentares? Porque a gente vê que, por exemplo, a máquina e o sistema ele está desenhado. O problema é que quando as coisas começam a acontecer no dia a dia, elas não saem de acordo. Será que trocar os parlamentares vai resolver? Se for resolver, será que a gente tem esse prazo para poder esperar? Porque o que eu sinto, e até como cidadão, é que tá todo mundo cansado já desse vai, não vai. Conversávamos com o Rafael, né, no primeiro episódio aqui, que o cenário ali, tá avançando, a gente tá vindo com parlamentares melhores, mas será que a gente vai ter todo esse tempo de legislatura para esperar 4, 8, 12 anos para que as coisas possam mudar? Ou o país vai afundar no meio desse caminho? Isso é fundamental. Nós temos que melhorar os parlamentares, mas principalmente nós não podemos perder o executivo. O executivo, acho que está fazendo muito pouco em relação a isso. Como eu disse, eu fico surpreso que tudo isso esteja acontecendo quando a direita está no poder no Brasil. Agora, nós não podemos perder o executivo, eu digo a direita. Não estou dizendo o nome A ou o nome B. A direita não pode perder o executivo, porque se vem a esquerda num cenário desse, a destruição vai ser muito grande. É o que eu penso. Nós tivemos uma análise aqui do Rafael no primeiro episódio do Atlas Podcast. Sim. O Rafael dizia assim, olha, é muito difícil tirar do Lula essa próxima eleição. Sei que a eleição ainda está distante, mas é difícil que o Lula não vença,
Só que ele pegará um cenário muito diferente daquele que ele pegou quando se elegeu a primeira vez. O país quebrado, né, aquela arrumação que havia sido feita durante os anos FHC completamente dissipada, um cenário internacional diverso, não só por conta da pandemia, mas também por conta dessa guerra absurda que foi deflagrada pelo Putin. E aí eu te pergunto, como que você vê isso? Será que essa eleição do Lula, se vier a acontecer, fato que eu também lamentarei, e tenho que deixar claro aqui, em circunstância alguma apoiaria o Lula, mas será que essa eleição não viria a ser o canto do cisne do petismo? Porque eles vão pegar o país quebrado, e realmente me parece correto pensarmos o seguinte: ou eles tentam tratorizar no primeiro ano, o que acredito que farão, ou o Lula sofrerá um impeachment. E acrescento ainda que conversei essa semana com uma amiga da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, e um diagnóstico que ela me deu, assim, que acho que casa bem com isso, é que nos últimos anos ela sentiu que o executivo perdeu muito o poder de ser executivo, em que as coisas estão se concentrando mais no Congresso. Você acha que faz sentido isso? Eu temo pelo Brasil caso o PT volte, porque, como eu disse, eu acho que se ele voltar, ele não vai ter o poder que teve no passado. Ele pega um centrão que vai se reeleger em massa com dinheiro público vingado, com hegemonia cultural da esquerda grande, com hegemonia da esquerda no STF e com a população desanimada, porque lutou, a corrupção foi combatida, não deu em nada depois, o Lula está com os processos todos sendo cancelados. O que é impensável, né? É inacreditável. Então, eu acho que o poder de destruição do PT, caso ele volte ao poder, será muito grande. Eu temo pelo Brasil. Mas nós não somos mais resistentes a isso, Homero? Hoje em dia, por exemplo, temos esse podcast, coisa que era impensável há 2 décadas atrás, há 15 anos. Eu acho que tem esse avanço realmente nesse flanco da direita, mas como eu disse, nós estamos com um governo de direita e estamos sofrendo revés muito grande. Eu acho que o PT vem com tudo se ganhar para destruir o Brasil. Espero que isso não aconteça. A diferença dele para o Bolsonaro tem caído muito, por exemplo. Era de 15 pontos há alguns meses, agora é de 8 pontos. Eu espero que isso não aconteça. E como você analisa o governo Bolsonaro? Olha, Ricardo, uma boa pergunta. Eu acho que o principal feito do governo Bolsonaro até agora foi ter afastado a esquerda do poder. Isso não é pouco. Só o fato da gente ter alguém que defende liberdade de mercado, liberdade de economia, que evita ideologização de criança, por exemplo, em escola, que tem um discurso, pelo menos um discurso, duro contra o crime, e isso, de certa forma, agora está se refletindo também em diminuição de índice de homicídio, é importante. Né? Eu vejo o governo Bolsonaro em alguns ramos muito bem, né? Vejo, por exemplo, apesar do erro que cometeu aqui no Paraná no pedágio, mas o ministro da Infraestrutura é um ministro que fala abertamente, e o Brasil definitivamente perdeu o medo de falar em privatização, em concessão, e está trazendo bastante capital privado para operar bens públicos. Isso é importante, é um fato bom. O que eu acho de ruim no governo, o que me chateou, foi esse recuo no combate à corrupção e nessa cessão do protagonismo ao centrão. Isso realmente, se a gente perder o poder, se a direita perder o poder e a esquerda voltar, a direita vai ter feito a lição de casa para a esquerda usar. Isso foi muito ruim. Uhum. Mas, no geral, digamos assim, de 0 a 10, o governo, considerando a pandemia, os erros e os acertos, de 0 a 10 eu daria 7 para o governo. Mas será que eu reconheço os avanços, por exemplo, no que diz respeito à liberdade? Tivemos a aprovação da Lei de Liberdade Econômica, o que jamais ocorreria sob um governo petista ou mesmo sob uma gestão tucana. Tivemos o marco do saneamento. Claro que são medidas que me parecem muito salutares, que resolvem a vida do sapateiro, da confeiteira, da doceira, que não precisa de um alvará, que não será submetido a uma multa completamente injusta de um fiscal e injustificável. Mas eu considero que os avanços foram muito tímidos, né? Eu não vi essas privatizações, embora Paulo Guedes fale abertamente em privatizações,
elas não aconteceram. Né? Tínhamos um grande nome trabalhando pela desestatização, que era o Salim Matar. Ele saiu do governo também frustrado, né? Sem ter conseguido implementar essa agenda. E, culminando tudo isso, como você mesmo falou, infelizmente tivemos a cessão do governo ao Centrão, o que me deixa extremamente preocupado, porque o Centrão ele é anódino, ele é fisiológico, ele não é nem direita nem esquerda, ele é o poder pelo poder, por meio desse mecanismo de troca, de compadrio que você falou. E isso me deixou bastante decepcionado. Eu tenho visto até algumas declarações do ministro Paulo Guedes que eu não imaginava que ele fosse dar, assim, que eu vejo como retrocessos à aplicação do liberalismo. E a minha lástima como liberal é que futuramente se venha a identificar esse governo como liberal por essência. Eu não vejo. Não é. Você tem razão, não é o liberal por essência. Quando eu falei em privatização comandada pelo Paulo Guedes, eu falei no sentido mais lato do termo, no sentido de concessão. Sim. A privatização realmente de empresa federal praticamente não houve. Não teve. Não teve. E não vai acontecer agora, em ano eleitoral. Eu concordo que os liberais têm muitos motivos para ficar chateados com o governo. Mas é aquela história. Para mim, o que o melhor governo fez até agora foi ter evitado que a gente voltasse para o retrocesso. E espero que, caso seja reeleito, né, a gente possa seguir em outras pautas. Reforma administrativa, por exemplo, que por enquanto foi só uma ideia, né? Não saiu para frente. É algo fundamental que tem que admitir. Tem reforma que tributária também. Tributária foi um pacotaço proposto pelo Guedes. Né? Não é reforma. Eu entendo os motivos dos liberais, e eu sou um liberal, estarem chateados. Mas olhando no balanço geral, acho que foi um governo mais positivo que o negativo. E será que você discordaria da visão de que o próprio presidente sabota o governo com algumas provocações que seriam indevidas? A persona dele acaba trazendo uma antipatia que não seria necessária. Tudo nele é um pouco... Tudo nele é polêmico, né? Porque essa personalidade, ao mesmo tempo que certamente atrapalha a aprovação do voto, foi o que levou ele a ganhar a presidência. Foi o que mantém ele com uma popularidade elevada. Parece que é um preço que a gente tem pago. Quem sabe no futuro surge alguém que tem as características boas que ele trouxe para a direita sem os defeitos. Né? E como você vê esse cenário, essa disputa que se avizinha? Há uma chance para a terceira via? Ou... Ricardo, eu achava que existia, mas pelo que tem observado, vai ficando muito difícil. Vai acabar havendo essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Os dois se consolidaram, cada um deles, em cerca de 25% a 30%, né? De um piso que não desce disso, não vai descer disso em qualquer das circunstâncias. Em qualquer das circunstâncias não vai descer disso. E é muito difícil para quem está tentando uma terceira via superar esses dois índices. É muito complicado. Mesmo se o União Brasil entrar na parada, porque a União Brasil está com quase 1 bilhão em verbas, né? E tivemos aí uma entrevista essa semana do Bivar na Veja, dizendo, olha, quando o Collor entrou, ninguém imaginava, ele era um outsider, ninguém supunha que ele fosse vencer, o mesmo vale para o próprio Bolsonaro, então ainda muita coisa pode acontecer. Mas você veja, o próprio Bolsonaro, diferentemente do Collor, ele fazia campanha 2, 3 anos antes da eleição. Hoje a campanha é feita no momento em que se elege a gestão anterior. Todo mundo sabe quem são os candidatos disputando. O Bolsonaro foi eleito presidente com 17 segundos de televisão. Talvez isso tenha ajudado também. Eu não sei se a televisão... Quer dizer, eu tenho certeza que a televisão não vai fazer tanta importância na eleição. Esse valor grande do fundo eleitoral, ele vai ajudar muito a eleger deputado. Isso vai ser determinante. Nos bastidores... No Paraná, por exemplo, se estima que cada deputado federal que já tem mandato vai fazer campanha com pelo menos R$1,5 milhão de fundo eleitoral. É uma coisa cada incrível. Deputado. Agora, você me pergunta, nós temos 30 deputados federais representando o Paraná. Como é que alguém que não é deputado federal e não tem acesso a essa quantia vai competir com essas pessoas? É impossível. É por isso, como você sabe, eu e o André somos filiados ao Partido Novo. Sim. Nós não usamos nem fundo eleitoral, nem partidário, e, portanto, para nós a competição é extremamente injusta, inglória. Esse é um problema sério. R$1,5 milhão. Com R$1,5 milhão, ele consegue estruturar a campanha dele em diversas cidades. E a gente também não pode ser inocente de achar que nós também só temos bons eleitores, não? Nós temos maus eleitores, eleitores que vendem o voto,
Eleitores que estão esperando, no dia da eleição, R$50 para ele votar no candidato indicado pelo cabo eleitoral. Ainda é assim, Homero? Muito. Certamente. Eu estimaria ali, sem qualquer tipo de base científica, só de achômetro, mas uns 20% de votos vendidos. Que coisa incrível. Isso nos estados mais modernos do Brasil. Em alguns locais é muito superior a 20%. Eu imaginava que essa troca fosse velada e talvez até certo ponto legítimo, que é assim, não, mas esse vereador ou esse deputado trouxe asfalto para minha rua, quer dizer, fez uma melhoria, trouxe um postinho, trouxe uma melhoria para a minha qualidade de vida. Eu não supunha que fosse tão grave. Isso acontece, eu acho legítimo até, mas eu estou falando da compra mesmo. A compra pura e simples. Compra pura e simples. E você recebe pedidos de, deputado, a minha dentadura, quero uma cadeira de rodas, preciso de um colchão. Como deputado menos, como vereador recebia muito. Recebia mesmo. Bastante. Proximidade, talvez, né? Com a população. E como que tipo de reação se tem para uma pessoa dessa? Você tenta esclarecê-la que isso... Sim, quando é um pedido de uma doação pura e simples, fala, olha, eu não posso. Eventualmente, se eu tiver dinheiro meu para pagar e eu achar que a pessoa merece, eu faço doação particular, mas eu não posso fazer isso, né? O que a gente pode fazer muitas vezes é a pessoa procurar, olha, eu estou com dificuldade para ser atendida em determinada unidade de saúde, eu estou com uma cirurgia para fazer e não marco a cirurgia. Isso é muito comum. Como representante da população, a gente vai ver o que está acontecendo. Fala, por que a dona Maria está lá 6 meses esperando a cirurgia e não aconteceu? E nós vamos saber do gestor da saúde o que está acontecendo. Isso é legítimo. Isso é legítimo. Acontece muito, às vezes falta de informação. Olha, minha filha, como deputado, minha filha mora no interior do Paraná, ela tem uma doença rara, ela tem uma deficiência e ela não consegue ser atendida. Pelos nossos contatos como deputado estadual, eventualmente a gente sabe que tem um programa do governo do estado em outra região que pode atender. Ou um hospital particular, um hospital sem fins lucrativos que pode atender. A gente coloca em contato, a gente tenta ajudar nesse sentido. Mas pedidos assim de dinheiro, paga minha conta de luz, minha conta de gás, como deputado é muito pouco. E como vereador você vereador acontecia muito. E o pior é que talvez algum colega fizesse esse pagamento, utilizando-se de recursos públicos e posasse como o bonzinho da história. Se ele faz... Homero é mau, mas eu sou bonzinho. Se ele faz com o dinheiro dele, se ele quer gastar o dinheiro, ele gasta como ele quer. Mas normalmente não é isso que faz, é aquela história da troca. Sim. O cara bem sucedido é o cara que domina a arte da troca. Ele pega o dinheiro que não é dele e paga a conta de luz. Exatamente. Ele é o bonzinho da história. Ele é o bonzinho da história. E no Paraná, Homero, o cenário político, a tua projeção? Teremos uma reeleição do governador em primeiro turno? Se a eleição fosse hoje, sim. Acredito que sim. E você avalia o governo dele como? Olha, Ricardo, eu acho que é um governo ok, eu diria assim. Um governo que conduziu o transatlântico sem maiores problemas. Não é um governo excepcional. Tá? Eu não diria que apresentou grandes assim, avanços para o Estado, mas é um governo ok. Existe um cenário em que os grandes políticos do Paraná envelheceram, e nós temos o governador que como pessoa boa, eu gosto do Ratinho, acho que ele sempre me respeitou, não tenho nada a reclamar do Ratinho. Está sem adversário. Nós temos os irmãos Dias que estão muito velhos, o Osmar já saiu da política, o Álvaro vai buscar uma reeleição para o Senado. O Requião, da mesma forma, ainda tem lá o seu percentual de voto, mas tem uma rejeição muito alta. Né? Ainda bem. Não consegue construir. Eu acho que se a eleição fosse hoje, o Ratinho estava reeleito. Vamos ver o que pode acontecer até outubro. E até o que você acha dessa volta das grandes figuras? Né? Temos Beto Richa na área de novo, Requião. Qual que é a sua perspectiva disso? Por que isso está acontecendo? Ou tem lado para... São figuras que foram governadores por mais de uma vez. São figuras que, fazendo bem ou mal, fizeram bem para muita gente. Indiscutível, né? Tem um eleitorado cativo. Tem um eleitorado cativo. O Beto Richa, apesar de tudo, voltou e talvez seja um dos deputados federais mais votados ainda do Estado. Não como eu voto, mas tem gente que vota. O Requião, se fosse candidato a deputado federal, certamente estaria eleito também. Né? Agora, se eles saíssem para uma candidatura majoritária, acho que não teriam essa mesma sorte. Não teriam sucesso. E por conta do fundão, você crê que haverá uma diminuição enorme na renovação, tanto da Assembleia quanto... Acho. Acho que vai ter uma renovação muito pequena. A desvantagem é muito grande. Muito né? grande a desvantagem. Está começando com 1 milhão e meio.
É muita diferença. A gente está vendo a estruturação das campanhas do pessoal do Novo, né? É algo assim descomunal. Você não utilizar dinheiro público, ter que sair do zero, literalmente do zero. Tem pessoas que são competentes, são boas, mas que você precisa ter todo um esquema para achar apoiadores financeiros. É completamente diferente. Veja, a minha eleição para deputado estadual, a gente gastou acho que 110, 120 mil. Acho que de fundo partidário tinha 10 mil, se não me engano. O resto foi de doação. Eu não sei se algum candidato com esse perfil se elegeria dessa vez. Porque fica muito difícil. 110 é muito pouco. Fica muito difícil. Nós estamos falando do fundo eleitoral e eu não quero ser hipócrita também. Eu fui candidato a prefeito de Maringá, eu usei o fundo eleitoral. Você não consegue fazer uma candidatura majoritária sem fundo eleitoral. Usamos muito menos que os principais candidatos, mas usamos. O problema da situação é que ela cria também uma insustentabilidade para quem quer participar do jogo. Se o cara quiser participar do jogo, ele vai acabar buscando. Ele tem que entrar lá dentro para implodir o sistema. Né? É o que deveria acontecer. Agora, isso vai acontecer? Quem tem o poder de votar vai querer diminuir o poder que tem? Eu acho que não. O Supremo acabou de sepultar a ação do Novo em que se questionava a constitucionalidade do fundão. A verdade é que talvez não houvesse uma inconstitucionalidade, é um ônus que deveria ser arcado por aqueles que aprovaram o fundão de 5 bilhões. Houve 2 votos contrários só. Então, nesse momento, o Supremo decidiu deixar o parlamento decidir. Exatamente. Não interessa para eles. Aí ele decide. Espero que não seja fruto de um acordo, né, com o parlamento, essa decisão, porque às vezes pode acontecer isso também. Pode ser. Infelizmente. Pode ser que seja isso. E falando sobre ainda esse nosso cenário político, como que você projeta a eleição de deputados pela esquerda? Eu pergunto isso porque no nosso primeiro episódio o Rafael comentava, e de uma forma que me convenceu. Ele comentava que o PT é bastante ineficaz e até mesmo incompetente na eleição de parlamentares. No auge do governo Lula, no primeiro governo, eles fizeram 90 ou 82, não me recordo agora. Era na casa alguma de 80, coisa assim, 90, 80, 90. Isso diminuiu no segundo. E talvez ele seja eleito sem uma grande bancada, o que seria um freio institucional bastante interessante para evitar a sacola de maldades petista. Quem se eleger, Ricardo, vai ter uns 200, 250 do Centrão. Então, além dos próprios deputados, vai ter a maioria do Congresso com o Centrão. Domesticado já por essa. Vai. E aí ele vai acabar. Entendo. E o problema do governo atual foi esse, regularizou isso. Embora a gente tenha que ser justo também, que você teve sim cessão de cargo para o Centrão, mas a gente tem que ser justo com o governo Bolsonaro, que foi muito menos intensidade do que anteriormente. Você não tem ministérios de portas fechadas para partidos. Talvez tenha alguns ministérios de portas fechadas, mas antes você tinha quase todos de portas fechadas. Você tinha 10, 15 ministérios, você tinha 3, 4 PMDB, você tinha 3, 4 PP, isso não acontece. Em menor intensidade isso faz diferença. Em essência pode não fazer, mas em menor intensidade faz diferença. Eu acho que essa próxima eleição me parece que se o Lula for competitivo, ganhar a eleição ou ficar perto de ganhar, a bancada de esquerda vai aumentar. Existe um movimento pendular na política de alternância de direita à esquerda. Isso acontece não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa. Você vê isso claramente, países elegem um grupo de direita, depois um grupo de esquerda, um grupo de direita e de esquerda. E isso acaba levando o parlamento junto, né? Isso é uma condição, aliás, no parlamentarismo. Tem que eleger mais parlamentar para formar a maioria. Se o Lula ganha a eleição ou chega muito perto do Bolsonaro, eu acredito que a bancada de esquerda vai aumentar. É o que eu tenho, me parece que eu tenho sentido. E falando sobre esse movimento pendular, e pensando agora nos Estados Unidos, o mundo ficou mais perigoso após a saída de Trump? Ficou, sem dúvida. Essa invasão comprovaria isso? Ficou. A saída do Afeganistão, eu não diria que não deixaria de acontecer, até porque o Trump começou o processo de saída do Afeganistão, mas não da forma como aconteceu. Uma coisa atabalhoada, humilhante. Humilhante. Eu acredito que se o Trump fosse presidente, no momento em que o Talibã começa a chegar perto de Cabul, ele falou, opa, pera lá, eu não vou sair desse jeito não. Vou suspender todo o meu trato com vocês vão recuar e aí eu saio. Não com
milhares de pessoas em volta do aeroporto, soldado americano sendo explodido em ataque terrorista, isso não. Se o Trump fosse presidente, eu acredito também que não haveria invasão da Ucrânia. Eu acredito que não por ele botar a faca no pescoço do Putin, mas talvez ele faria algum tipo de acordo para que aquilo não acontecesse, para não mostrar fraqueza. O que seria bom para o mundo de alguma maneira, né? Acho que o Biden é um presidente fraco, é um presidente claramente com sinais de debilidades, sinais de senilidade. Não estou falando isso de forma preconceituosa, isso é óbvio, só não vê quem não quer. Ele está com dificuldade de fala, está com dificuldade de. Até os próprios discursos, né, que ele fez sobre a invasão desconexos. ucraniana. Discurso desconexo. Idade, infelizmente, vai acontecer com a gente também, está acontecendo com ele. Os índices de aprovação dele estão lá embaixo, nos Estados Unidos. Vem aí uma onda vermelha nas eleições do midterm, que eles chamam. Né? Lembrando que a onda vermelha nos Estados Unidos é o Partido Republicano. Eles vão tomar o Congresso, e aí, tomando o Congresso, o Biden não faz mais nada por 2 anos até ser substituído talvez pelo próprio Trump. Será que haveria... Eu sei que, obviamente, é um exercício de futurologia, mas isso nunca aconteceu, né? De um presidente que tenha saído voltar a ser eleito. Eu acho que nunca houve, não. Eu não me recordo. E esse desdobramento do conflito, Homero, o que você prevê? Eu acho o Putin um sociopata. Nós até subimos essa semana nas nossas redes sociais. Eu fiquei até chocado com o trabalho da nossa equipe, porque eu sabia que ele tinha mandado matar opositores. Eu vi isso. Mas não a quantidade. E assim, só os mais conhecidos. E os métodos, né? Ele é diversificado. É envenenamento, é forca, é tiro. É um sociopata. É um cara radiação. Radiação. É uma pessoa que se ressente do fim da União Soviética, claramente. É um cara treinado dentro da KGB. E ele até disse uma vez, não existe esse negócio de ex-KGB, então ele se identifica ainda como KGB. Ele entende que alguns territórios ainda são de direito da União Soviética, e por União Soviética ele está lendo a Rússia. E não admite que as pessoas possam não pensar como ele. Não admite que alguns países que estavam sob influência russa queiram se identificar com o Ocidente. Que as pessoas prefiram um estilo de vida ocidental. Que as pessoas sejam mais felizes dessa forma. Mas fez um ato que foi um baita de um tiro no pé, na minha ocasião. Porque a curto prazo ele vai ganhar a guerra. Infelizmente é um custo altíssimo, mas ele vai ganhar, porque o poderio russo é muito grande, militar. Mas a longo prazo essa é uma guerra que ele não tem como ganhar. Ele virou um pária mundial. Ele conseguiu unir pessoas distintas, de direita e esquerda no mundo, nesse momento, contra ele. Está havendo protestos na própria Rússia, o que, além de ser raro, é proibido e leva à prisão, mas mesmo assim, para ver o nível de insatisfação que está acontecendo, acho que ele colocou em risco, inclusive, a própria permanência dele na frente da Rússia. Vai haver uma reação interna. A economia colapsando, né? O rublo com uma desvalorização monstruosa. Mas será que ele já não contava, por exemplo, e é óbvio que aqui nós repudiamos, né, a invasão à Ucrânia, etc., mas será que ele já não contava com esse impasse do Ocidente? E eu digo isso porque eu vi uma declaração do Boris Johnson ontem, em que uma repórter ucraniana, ela pergunta assim, eles estavam falando a respeito da chegar até a fronteira, e ela fala, ótimo, vocês vão estar recepcionando a gente na fronteira da Polônia, mas como é que o pessoal do meu time atravessa com 2 crianças 30 quilômetros sendo bombardeados por mísseis e etc. E daí o Boris Johnson falou, olha, infelizmente não tem o que eu posso fazer, eu não posso ter escudos antiaéreos por ter a possibilidade de abater um caça russo, e diante disso eu fico nessa sinuca de bico, e enquanto isso ele continua invadindo a Ucrânia. Será que ele já não contava também com essa falta de resposta do Ocidente? Ele sabia que não haveria resposta do Ocidente, certamente. O que eu acho que ele não contava com o nível de reação do mundo, da Rússia e também dos próprios ucranianos. Porque a Ucrânia também não é algo simples, né? Você tem realmente regiões separatistas, você tem pessoas que se identificam com a Rússia, mas o movimento dele certamente diminuiu muito uma possível complacência, até simpatia que a população ucraniana talvez tivesse com a Rússia. Agora não, ele conseguiu unanimidade negativa. Unanimidade não, conseguiu fortalecer o lado negativo.
enfim, eu acompanho muito a guerra, tenho visto. É um sofrimento muito grande, né? Vai morrer muita gente, vai ser muito triste. E não precisava disso, né? Eu acho cínico o argumento, não, eu avisei que não podia entrar na OTAN, mas quem é o senhor para decidir o que uma ação independente faz ou não? Eu acho cínico o argumento, Ricardo, desculpa, mas o Putin está tendo uns simpatizantes de direita agora. É isso que eu não consigo entender. Eu te perguntaria sobre isso. O cara falou que não era para invadir a Ucrânia, que não era para fazer ligação. Mas quem é o cara para decidir o que uma nação soberana tem que fazer ou não? O que é isso? A autodeterminação dos ucranianos não existe. E aí me disseram, tá, mas e da Crimeia? Ok, mas uma coisa é você conceber zonas separatistas. Donetsk, Lugansk, Crimeia. Outra coisa é você simplesmente dizer que aquele Estado, que aquele país deixa de existir e passa a ser um apêndice seu. E até o estilo de invasão, né? Eu também estou acompanhando as imagens de perto, etc. Cara, é algo surreal, assim, que conversávamos até ontem. Você imaginar que em pleno 2022 teria esse tipo de ação, e daí, lógico, né, a pessoa fala, mas isso já acontece na Síria, em outros lugares, mas dessa forma, por exemplo, eu te avisei que você não poderia se aproximar de determinada organização e por isso eu vou lá e tomo o seu território. E outra, esse pretexto também é falso, porque um país se aproxima da OTAN para defender-se, não para atacar. Exatamente. A Ucrânia não queria entrar na OTAN para atacar a Rússia. A Rússia continua do jeito que está. Existe nos últimos 30 anos, alguma ameaça à Rússia? Nenhuma ameaça concreta. A ameaça é o estilo de vida deles, que ninguém quer mais. O problema é que essa relação de causa e efeito vem sendo invertida. É como se esse argumento que é usado pela esquerda, infelizmente por setores da direita, é como você falou, como se a OTAN estivesse cercando a Rússia, quando não é isso que acontece. Esses países ex-satélites ingressam na OTAN como medida de autoproteção. Perfeito. Né? Não há como cogitar isso. Mas é esse ponto, Homero, que me deixa perplexo com algumas atitudes do presidente. Porque quem está apoiando Putin é a escória da humanidade. Por exemplo, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, né? São ditadores da pior estirpe. São regimes totalitários, o ditador norte-coreano. Então, quer dizer, essa é uma questão fácil, né? Essa é uma questão que não deveria dar margem a tergiversação. É assim, que lado você está? Da Ucrânia. E aí se invocam argumentos como, não, mas e o adubo, o fertilizante para o agronegócio? As pessoas estão morrendo. Exato, as pessoas estão morrendo. E esse fertilizante, ele, obviamente, não pode ser colocado em pé de igualdade com o valor da vida dos ucranianos mortos, dos russos mortos, mas ele não vai mais ir por conta de bloqueios e tudo isso. Então, isso me parece incrível. Eu acho uma atitude mesquinha também. Mesquinha. E, assim, contraditória, de novo, né? Porque o nosso representante na ONU faz um discurso contrário, mas ele não se posiciona. É incrível. Ele quer colocar um pé em cada canoa, como foi na questão da pandemia. Acho que o Supremo errou da maneira como tratou, mas falar que a União não fez porque o Supremo não deixou é uma mentira. Exagero, é uma mentira. É uma mentira. Assim ele está sempre certo. Porque ele vai ter sempre um argumento para dizer que ele não teria feito daquela maneira. Exato. Um assessor especial para assuntos internacionais, acho que é Felipe Martins, se não me engano. Sim. Ele escreveu logo que começou a guerra que ia ter para as pessoas tomarem cuidado ou tomar posição, porque tem muitas coisas que as pessoas não sabem. Eu pergunto, será que as mesmas informações que garantiam ao Brasil que a Rússia não ia invadir a Ucrânia uma semana antes, que estão levando ele a fazer essa conclusão? E o que tem de tão... o que pode ser mais claro do que ver um país soberano invadindo outro e matando civis militares? Qual que é a dificuldade de achar quem está certo ou errado aí? Exato. É isso mesmo, Homero. É muito simples. Né? Mas esse ponto ele me deixa especialmente preocupado, porque eu vi em postagens até de pessoas a quem eu respeito, conte isso ou não, importe isso ou não, passaram a ter muito menos respeito meu a partir de então, mas eu vi postagens com o seguinte tom: na realidade essa é uma guerra do tradicionalismo contra o globalismo, mais ainda, do conservadorismo contra o globalismo, como se o Putin, em vez de ser o tirano que ele fosse um leitor de Scruton, fosse um representante de Burke, né? Quer dizer, isso é amesquinhar, isso é vilipendiar a própria tradição conservadora. Eu não consigo admitir esse tipo de argumento e olho assim com profunda preocupação que ele se alastre pela direita brasileira. Ontem, por incrível que pareça,
eu considero um subintelectual, uma subpersonalidade do meio intelectual, aquele Alexander Dugin, que certa feita havia polemizado com Olavo de Carvalho e tal. E para minha surpresa, pessoas que sempre se identificaram como olavistas estavam compartilhando textos traduzidos de Dugin ontem, para nós vermos o que é a propaganda russa. Isso eu também não esperava ver. É surpreendente. É surpreendente. O próprio Olavo, ele ficava bravo com quem identificava a Rússia e o Putin como protetor dos valores ocidentais. Pois é. Isso está errado. Como é que um autocrata, ditador, assassino, sociopata, que é contra a liberdade de expressão, é contra a liberdade de mercado, é contra a autodeterminação dos povos, pode ser o representante do Ocidente? Não tem cabimento nenhum. Agora, como é que a gente vai confrontar essas pessoas? Expondo elas, falando, né? Deixando claro que elas estão erradas. Eu tenho recebido algumas pessoas, como é que você fala isso no caso da Ucrânia? O Putin está enfrentando um presidente nazista, com um cara judeu. Mas é incrível, ele é judeu. Não, aí, não sei, um blogueiro aqui do Brasil resolveu reproduzir uma entrevista de um meio de comunicação de 5ª categoria ucraniano que é vinculado à Rússia, dizendo que tem soldados russos matando pessoas na Ucrânia, e aquilo espalha como uma verdade, sabe? O cara, a estética toda da falsidade. Você vê que é um programa de 5ª categoria de uma TV ucraniana, você nem sabe de quando é o programa, daí o cara traduz aquilo virou uma verdade universal. Exato. Eu tive o desprazer de ver isso também. É chocante que alguém acredite nisso. É uma mentira, é uma estupidez do início ao fim, né? E as pessoas depositam credibilidade. E outra, nós também não achamos que os ucranianos sejam um país mais honesto, probo do mundo, que não tem gente ruim. Não é esse caso, não é essa questão. O debate é pontual ali, claro. né? E note que o pretexto, salvo a invocação de que a Ucrânia seria nazista e que ele desnazificaria a Ucrânia, o pretexto é o mesmo utilizado por Hitler em 1939. Nós precisamos anexar território porque nós queremos garantir o espaço vital alemão. Agora é o espaço vital russo. E, afinal de contas, assim como acontecia em Danzig, que era um território ocupado pela Polônia, temos que ocupar Donetsk e Lugansk porque, afinal de contas, é um povo de maioria russa e eles estão sofrendo genocídio, que era a mesma coisa que Hitler falou no século passado. E isso é bovinamente aceito por setores da direita. Eu não me surpreendo quando eu vejo figuras do quilate de Manuela Dávila pregando a neutralidade, quando eu vejo o PT no Senado pregando a neutralidade. Essa nota é absurda, né? O PT soltou uma nota apoiando. Soltou uma nota apoiando. Essa nota é absurda. E note, Homero, é uma coisa tão... é bizarro, que isso é orquestrado internacionalmente. O Jeremy Corbyn, do Partido Trabalhista Inglês, soltou uma nota nos mesmos termos na Inglaterra, falando a mesma coisa. Então, quer dizer... É incrível como a esquerda não aprende nada, né? Ela não aprende, ela simplesmente repete os mesmos erros que já foram causados, cometidos, né, perpetrados há décadas atrás. E isso é impressionante. Porque as pessoas mudam, mas a mentalidade esquerdista não muda. Um esquerdista de agora tende a pensar como um esquerdista do futuro ou um esquerdista anterior. Ele acha que algumas coisas são justificadas, ele acha que ele pode fazer engenharia social com o mundo. É uma questão de mentalidade. A pessoa de direita e a pessoa de esquerda, elas são diferentes. Você tem a pessoa de direita, é uma pessoa mais cética, é uma pessoa que demora mais para tomar uma decisão, normalmente, é uma pessoa que reflete, é uma pessoa que fica fazendo sempre autocrítica. A esquerda não tem muito disso. E é curioso perceber que talvez nomes que a esquerda tinha no passado e que eu considerava admiráveis, por exemplo, o próprio George Orwell. Ele, quando faz a crítica ao stalinismo, ele sofre todo tipo de sanção. E, aliás, o livro não era para ter sido publicado, a Revolução dos Bichos. E ele narra um episódio que é curiosíssimo, mas não surpreendente, que quando ele foi lutar com a esposa na Guerra Civil Espanhola, ele não caiu nas brigadas internacionais. Sem que ele tivesse determinado isso, ele acabou ficando em meio a um grupo trotskista.
E esse grupo já comentava com ele o que estava acontecendo na União Soviética. E ele disse que quando, durante desdobramentos da Guerra Civil, determinadas áreas da Espanha foram ocupadas, foram controladas pelos republicanos, de maioria stalinista, os companheiros dele passaram simplesmente a ser fuzilados, e que ele tributava a sorte, acreditava a sorte, que ele e a mulher tivessem conseguido sair antes de serem mortos ou presos. Então, e um pouco dessa mentalidade continua, né? Essa hegemonia, esse sacrifício de princípios em troca de uma vantagem que eles chamam tática ou estratégica. E quem melhor fala sobre os efeitos nefastos do socialismo é quem esteve do lado do fronte, né? Sim, com certeza. E inicialmente até se empolgou com a ideia e se choca com a realidade. Inicialmente nega a contradição, né? Tenta se justificar para si mesmo, até que chega um momento que ele tem uma catarse. Tem uma catarse, e aí o que ele quer divulgar para o mundo inteiro não entra nessa barca furada. O problema só que uma das coisas que eu vejo é a nossa inércia com relação a esses acontecimentos, né? Nós tivemos até durante a pandemia aquela situação de Hong Kong, onde as pessoas eram reprimidas fortemente pelas posições buscando mais democracia, liberdade de imprensa, etc. E foi passado um tempo e o Ocidente também não ligou e ninguém fez nada. Daí agora temos essa situação da Rússia. Temos a aproximação, no dia seguinte da deflagração da guerra, China já estava no espaço aéreo de Taiwan. Com, acho que 9 aviões, se eu não me engano. E um pouco que me preocupa é essa, pelo jeito, falta de ferramentas que nós temos para resolver isso e para encarar esses problemas que nós temos agora na realidade prática, né? Saindo das questões teóricas que a gente sempre discutia e sempre debatia, mas que está sendo perpetuada agora na nossa realidade. Então... precisa se traçar uma linha vermelha, senão essa linha vai sendo recuada a cada novo avanço. É o que tem que ser feito. Eu vi não vi ninguém fazer isso ainda. Ninguém faz, né? Existe como se fosse um temor do Ocidente. Talvez agora menos, né? Se pronunciaram. Eu percebo que, ainda que isso tenha acontecido em vários países por conta da própria sobrevivência dos políticos, mas tivemos, por exemplo, Boris Johnson falando maciçamente, de uma forma incisiva contra essa invasão. Também por conta dos escândalos lá do Partygate dele, né? Ele tem problemas domésticos, nada como uma guerra para resolver isso. Vários países estão fornecendo equipamentos militares, o dinheiro para até a própria Alemanha, né, que ninguém achava que iria se envolver. Eles ainda não deram um passo de usar os próprios equipamentos em campo contra a Rússia, que na visão deles implicaria daí numa guerra dos dois países, aí o conflito se espalharia, né? Ia ter ataque nos dois territórios. E, Homero, agradecendo aqui a tua presença e para terminarmos em grande estilo, o que o Homero projeta para ele mesmo nesse ano eleitoral? Quais são os seus próximos passos, suas iniciativas? O que vem por aí? Possivelmente, Ricardo André, eu devo sair à reeleição. Eu acho que um segundo mandato começaria no turbo, já que a gente já aprendeu na Assembleia. E vamos ver, continuando trabalhando firme em proveito da população. Nossa equipe é uma equipe diminuta. A gente tem um direito de uma cota para nomear assessores. A gente prometeu na campanha e tem cumprido que a gente não usa essa cota inteira. A gente não usa cerca de 25% dessa cota. Pouca gente sabe, quase ninguém vai saber, porque simplesmente nós não nomeamos, mas está cumprida a promessa. Em relação à verba de ressarcimento, a gente economizou quase 1,5 milhão até agora, né, Lucas? Que maravilha, mais de 1,5 milhão. Parabéns. É um limite, que você não precisa usar tudo, né? Somos bastante econômicos e queremos continuar sendo um deputado atuante que participa da guerra cultural, que eu acho bastante importante, que se expõe. Seria muito simples fazer como muitos deputados fazem, que é simplesmente não entrar em bola dividida, virar um deputado emendeiro que fica levando emenda e só pensa na próxima reeleição. Eu não acredito nisso. Eu acredito que existe uma missão. A missão é defender os valores que eu acredito e que nós temos que defender essa missão independentemente do desgaste próprio. Uma vez eu ouvi um político que eu admiro, ele disse o seguinte: a missão é mais importante que o missionário. É isso mesmo. Você tem que cumprir essa missão. Então, lutar por um Estado que seja justo
em que as instituições funcionem, em que diminua o compadrio, em que o fruto do trabalho das pessoas fique com elas, não seja levado por um antro de corrupção e ineficiência. É isso que eu acredito, é isso que eu vou tentar continuar lutando. Que maravilha, Homero. E onde que acompanhamos o seu trabalho? Quais são as redes sociais? Nós somos muito atuantes nas redes sociais, né? Pode procurar o Homero Marques no Facebook, Instagram, Twitter. No nosso site, eu recomendo que tem aquelas ferramentas de controle social, tem alguns textos que eu escrevo, que é homeromarques.com.br também. Perfeito, Homero. Queria agradecer realmente por você ter tirado um tempo da sua agenda, ter vindo aqui conversar conosco. Sabe que será sempre bem-vindo e as portas estarão sempre abertas. Foi um enorme prazer. Obrigadíssimo. Prazer foi meu.